Semana com a sua companhia aqui no SCC SBT, chegamos para a edição de hoje do nosso SCC Meio-Dia. Com o tempo, como a gente observa agora na imagem aqui da capital do estado, céu azul com nuvens, mas já com alerta de mudança nessa semana, né, Maria Esther? Bom dia! Bom dia, Henrique Zanotto, bom dia para todo mundo que está em casa. É isso mesmo, a gente começa a semana com sol, calor para todo o nosso estado. As nuvens também estão aí, ó, presentes, mas já tem chuva prevista para hoje à noite em algumas regiões e para amanhã alerta de ciclone. Já todos os detalhes para vocês. A gente vai dar uma olhada agora na região do litoral norte do estado de Santa Catarina, Itajaí, que daqui a pouco vai ser destaque na nossa programação. Estamos vendo uma presença maior de nuvens, né, Maria? Pelo menos a imagem mostra essa região do litoral norte com o tempo um pouco mais fechado. É isso mesmo, vem as nuvens, esse abafamento e depois a chuva na sequência, né? Já eu vou trazer para vocês como é que vai ficar aí esse comecinho de semana aqui em Santa Catarina. E um fim de semana que foi de calor, né? Em todo o estado, as temperaturas altas. Vamos dar uma olhada agora como está a região norte. Na imagem ao vivo da maior cidade de Santa Catarina é Joinville, também com muitas nuvens cobrindo o céu na região. Será que teremos mudanças para a região norte? A Maria Esther vai trazer todas essas informações na previsão do tempo de hoje. Estamos começando com muita informação de Santa Catarina. Obrigado pela sua companhia. E já com imagens, Maria, infelizmente de um caso que vem justamente de Joinville, um fato lamentável, uma discussão de trânsito por motivo fútil e um senhor é agredido por um jovem de 22 anos. Se não bastasse a agressão, ele foi atropelado e teve ainda o carro depredado. O Luiz Felipe acompanha esse caso e traz mais destaques pra gente. Luiz. É isso mesmo, meu querido Henrique, um idoso com costelas e bacias quebradas por conta de uma discussão de trânsito covarde. É daqui a pouco, que nessa SCC Meio-Dia. E a gente vai falar na edição de hoje também da preocupação quanto à falta de água. A alta temporada nem começou oficialmente, mas já tem município aqui do nosso estado enfrentando problemas por conta do alto consumo. Cris, conta o destaque pra gente. É isso, altas temperaturas na sexta, sábado e domingo aqui em Itajaí e os sistemas de abastecimento e os reservatórios aqui da cidade bastante críticos. Daqui a pouquinho a gente passa todas as informações para você aqui no SCC Meio-Dia. E nessa edição a gente volta a falar sobre a questão envolvendo as pessoas em situação de rua, trazendo o exemplo de Balneário Camboriú. A gente vai entender como a cidade lidou com essa situação. Olha um trechinho só da reportagem. Garantir segurança e ordem pública, repito, para todos, tanto para quem visita, quem mora, quem trabalha, inclusive para essas pessoas que estão em situação de rua. Agora, aqueles que estão na rua cometendo violência, crime, atos ilícitos, né, infringindo a lei, né, e atuando de forma irresponsável, a segurança vai atuar, vai ser firme e não vai deixar passar. É a partir de agora, aqui no SCC Meio-Dia. Fique com a gente, estamos no ar. A gente começa com informações de um caso grave de um atropelamento com duas pessoas que não resistiram aos ferimentos na região de Camboriú. E é a Cris que acompanha, né, Maria? Exatamente. O veículo sem placa, o motorista já foi identificado desse acidente. Conta todos os detalhes pra gente, Cris. Bom dia. Oi, Maria, Zanotto, a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia. Bom dia para todo mundo, uma ótima semana. Infelizmente, mais uma vez, a gente começando a semana aqui no litoral com uma informação ruim, né? Uma tragédia mesmo. Olha, duas pessoas perderam a vida ontem à noite na estrada geral do bairro Braço, é uma área rural de Camboriú. O atropelamento teria acontecido por volta das 8 horas da noite. As vítimas, dois homens de 40 anos, infelizmente perderam a vida no local. Chegaram a ser atendidas pela equipe do Corpo de Bombeiros, que confirmou ali os óbitos. De acordo com a Polícia Militar, segundo o relato de populares, as vítimas teriam se envolvido em briga antes desse atropelamento. O veículo que teria causado esse atropelamento era um Jeep off-road estilo gaiola e não possuía placa, como a Maria falou. Estava abandonado a cerca de 100 metros das vítimas e sem a roda dianteira traseira.
O condutor não estava no local, ele fugiu, ele saiu do local e a polícia não sabe até agora quem é o dono responsável por esse veículo. O veículo foi removido, claro, para o pátio e agora a Polícia Civil segue com as investigações. E a gente, claro, né, Maria Zanotto, nossos sentimentos aí à família, aos amigos dessas duas pessoas, desses dois homens que parece que eram trabalhadores ali da região do Braço, ali em Camboriú, que infelizmente perderam a vida na noite de ontem, foram atropelados por esse veículo, né? Um condutor dirigindo em via urbana com esse veículo sem placas. Volto com vocês. A gente fala muito, né, Maria Esther, sobre agora a chegada, né, desses veículos elétricos, patinetes, bicicletas, mas tem esse modelo também, né? Não exige uma habilitação, né, para a condução. E é um modelo muitas vezes utilizado em trilhas, em áreas mais afastadas, não em vias urbanas, como aconteceu infelizmente nesse caso. E a imprudência do condutor, né, que não ficou no local, né, o Cris, para primeiro socorrer as vítimas, depois acionar os órgãos competentes, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, e agora vai ter que responder por esse caso, né, infelizmente, que levou a vida de duas pessoas, acho que eram até familiares, né, parece que era tio e sobrinho, que foram atropelados por esse UTV, pelo que eu estava vendo, que é o significado, né, que chama, é tipo um bug, né, Maria, tá vendo ali, ó? Só que é um pouco mais moderninho, né? Exatamente. Muito triste essa história, Zanotto, que a gente está trazendo para o pessoal de casa. Cris, obrigada pelas informações até agora. Daqui a pouco a gente volta para a região do Litoral Norte. Hoje ainda vamos falar da falta de água. Sim, a alta temporada está só começando ainda e já tem município aí com falta d'água, né, Zanotto? A gente segue agora com os casos desse fim de semana e uma cena revoltante que aconteceu em Joinville, de um senhor que foi atropelado por um jovem. As imagens mostram a discussão, nem chegou a ser discussão, né? Porque ele dá depois uma declaração mostrando nenhum arrependimento. O Luiz Felipe vai trazer mais detalhes para a gente, dizendo que o senhor tinha olhado com cara feia para ele não gostou disso. E aí ele parte para cima, né, dessa agressão que a gente está vendo a imagem agora registrada ao 12h30, olha, ele atropela o senhor que estava ali ao lado do carro. E se não bastasse isso, aí você imagina, mas ele passou e não viu o que fez. Muito pelo contrário, porque ele volta ainda e permanece com a agressão daí em cima do carro, né? Porque ele pega, acho que é um martelo, ele já vai trazer mais detalhes, e acaba depredando todo o carro da vítima e não dá qualquer assistência. Vejam que ele viu que ele atropelou, né? Olha só, está ali o senhor saindo do carro, a gente está vendo a imagem aqui, Luiz, você já vai vir na sequência com mais detalhes, mas nós estamos mostrando o momento em que esse condutor, então, sai do seu carro e vem o agressor com outro veículo e atropela ele, né? E poderia ter tirado a vida desse senhor. Vamos direto com a informação ao vivo com o Luiz Felipe Melo, que traz mais detalhes para a gente dessa cena revoltante, o popular motivo fútil, mas parece que nem houve uma discussão, né? Sei lá o que ele tinha na cabeça, esse sujeito, para cometer um ato como esse. Luiz Felipe, uma ótima semana, muito bom dia. Informação ao vivo no SCC Meio Dia é contigo. Tá comigo, meu querido Henrique, muito bom dia para ti, bom dia para todos que estão assistindo o SCC Meio Dia, é um prazer ter a sua audiência. Imagina, meu querido amigo e amiga, que você que é nosso telespectador, está na sua casa e de repente recebe uma ligação. Filho, papai foi atropelado. Imagina como é que você ficaria. Foi o caso que acabou acontecendo, não dessa maneira, obviamente, mas só de pensar nisso já dá aquela palpitação errada na gente aqui. Na última sexta-feira, esse senhor de 66 anos foi fazer entregas de salgados, né? A família dele tem uma empresa de salgados. Foi fazer uma entrega e esse indivíduo de 22 anos acabou iniciando uma discussão. Um dos dois teria olhado de cara feia um para o outro. Essa discussão começou, esse indivíduo dá uma volta com o carro e acaba atropelando esse idoso de 66 anos. O jovem alega que o idoso pegou um martelo para se defender, para agredir ele. E ele acabou atropelando o idoso. Minha pergunta também que fica, né? Foi um atropelamento ou foi uma tentativa de homicídio? Um idoso de 66 anos contra um carro? Enfim. Logo então, esse indivíduo vai até o idoso, olha o idoso caído no chão e não faz absolutamente nada. Bom, acabou que a Polícia Militar chegou no local posteriormente, o SAMU fez o atendimento a esse idoso, os familiares chegaram no local, o filho dele, inclusive, deu uma declaração nas redes sociais mostrando o estado de saúde desse idoso.
passa bem na medida do possível. Ele teve fraturas na bacia, fraturas na costela. E a gente sabe que um senhor de 66 anos tem uma recuperação mais dolorida, que é o que vai acontecer. Agora a gente manda todas as nossas energias positivas para que se recupere o quanto antes. Mas o sentimento de impunidade fica, porque esse indivíduo foi capturado pela polícia, deu seu depoimento e foi levado para a delegacia de polícias. Não temos a informação ainda se ele foi liberado ou não. A gente sabe que no nosso país é muito fácil ser liberado. O fato é que esse indivíduo de 22 anos poderia ter se colocado no lugar do filho do senhor de 66 anos. Imaginado que poderia ter sido o pai dele. Mas, infelizmente, a gente sabe que não aconteceu. Ele acabou atropelando este idoso e agora não se sabe o paradeiro dele. Será que ele está em casa fazendo churrasco? O idoso está agora em cima de uma cama com a costela quebrada e com a bacia quebrada. Por sorte, apenas ferimentos, vai se recuperar, mas um ato extremamente covarde por parte desse rapaz de 22 anos. Eu volto com vocês no estúdio. Luiz Felipe, como você mesmo comentava, né, a dúvida que nós temos ainda, né, dependendo da polícia, é o entendimento, né, se foi um atropelamento, como você destacou realmente, a questão até da tentativa de homicídio, né, estava muito bem vendo o que fazia no momento que pega o carro e atropela esse senhor. Obrigado, Luiz, pelas suas primeiras informações. Nós vamos agora ao Grande Oeste, porque uma empresa de material de construção foi atingida por um grande incêndio lá em Coronel Freitas. E a informação ao vivo chega com ele. Felipe Bastos atualiza para a gente, estamos vendo as imagens agora, Bastos, do fogo que tomou conta então dessa empresa de materiais de construções civil lá na região de Coronel Freitas. Ô Bastos, um ótimo início de semana, um bom dia, informação ao vivo no SCC Meio Dia. Já chega na sequência então com o Bastos atualizando para a gente. Vamos ver quanto tempo que os bombeiros levaram, né, para controlar esse incêndio, porque a gente vê que quem passava pelo local logo, né, começou a gravar, né, com o celular, porque as chamas subiram rapidamente, até porque uma loja de materiais de construção é muito material inflamável, né? Tinta e com isso demora, né, até conseguir controlar as chamas. Geralmente os bombeiros chegam no local e a preocupação são com os estabelecimentos ao lado para que o fogo não ganhe uma proporção ainda maior. Aí vai resfriando todo o local, evacuação das pessoas, né? Não temos mais detalhes ainda, vamos aguardar a participação do Bastos para ver se alguém acabou inalando essa fumaça tóxica durante esse incêndio, até porque ele aconteceu durante o dia, né? Tem um horário ainda, mas se é horário comercial, aí os funcionários poderiam estar no local. Vamos saber tudo agora com ele. Felipe Bastos, muito bom dia, uma ótima segunda-feira. A informação ao vivo é contigo, Bastos. Bom dia, Zanotto. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o SCC Meio Dia. Olha, Zanotto, um incêndio de grandes proporções no comecinho da tarde desse domingo, por volta de 1h. E olha, foram mobilizados bombeiros de várias cidades aqui da região oeste para tentar combater e controlar esse incêndio. A gente pode ter uma noção do tamanho desse incêndio nessas imagens que logo viralizaram nas redes sociais e chamaram a atenção de muitas pessoas, inclusive de muito longe. A gente pode ver a grande quantidade de fumaça e também o tamanho das chamas que destruíram praticamente essa empresa que fica no município de Coronel Freitas. Foram os bombeiros do próprio município que chegaram no local. Eles fizeram o primeiro trabalho para tentar combater essas chamas e também controlar esse incêndio antes mesmo, do pedido de reforço para as guarnições. Mesmo assim, bombeiros de Quilombo, outro município próximo, e também da cidade de Chapecó, foram até o local para tentar controlar e combater essas chamas que se espalharam rapidamente. Quando a guarnição dos bombeiros de Quilombo chegou nesse incêndio, ele já havia sido parcialmente controlado, restando ainda aqueles pequenos focos, pequenos focos isolados de calor. Essas equipes, então, elas reforçaram o trabalho de rescaldo, atuando na parte da edificação mais afetada e evitando qualquer possibilidade de reignição. Aproximadamente 1.000 litros de água foram utilizados para combater as chamas, para combater esse incêndio. A boa notícia é de que não houve feridos, até por ser domingo. A loja estava fechada. Agora é claro que estão sendo calculados os prejuízos para os proprietários, para o proprietário dessa loja de material de construção, que, olha, pelas imagens a gente pode ver que ela ficou
completamente destruída. Boa notícia é de que esse incêndio não teve nenhum tipo de ferido por lá também. Agora, infelizmente, fica aquele trabalho de prejuízos para os responsáveis por essa empresa. A causa do incêndio, Zanotto, ela ainda está sendo apurada, o que pode ter acontecido, mas a gente não tem ainda uma definição do que de fato aconteceu nesse incêndio de grandes proporções que mobilizou aí bombeiros de muitas cidades aqui da região oeste do estado neste domingo, nesse fim de semana por aqui. Zanotto, devolvo para você no estúdio. Muito obrigado, Bastos, pelas suas primeiras informações. Daqui a pouco ele volta com outra participação ao vivo do Grande Oeste. E você vai ver hoje no nosso SC Esportes tudo sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, com fortes emoções, principalmente ao time do Internacional, que tinha tudo para ser rebaixado, mas conseguiu vencer o Bragantino e, com a combinação de outros resultados paralelos, se manteve na elite do futebol brasileiro para 2026. Claro que a gente vai falar também sobre as definições dos grupos da Copa do Mundo, amigo. Galvão Bueno está chegando aí. Maria Esther, é contigo. Eu tenho um recado para vocês. Todo mundo tem sonhos, né? Aquela viagem, a reforma da casa ou simplesmente guardar uma graninha para se sentir mais seguro. Mas e se eu te disser que dá para fazer o seu dinheiro trabalhar por você enquanto você realiza esses sonhos? Ou melhor, você pode juntar essa graninha na poupança na ViaCred e transformar os seus sonhos em realidade. Com a poupança na ViaCred, investir é simples, é seguro e muito fácil. É direto pelo app Ailos. E tem mais, ao poupar na ViaCred, você participa da promoção Ailos Coopere com a Sorte e concorre a sorteios de até R$100 mil. Só tem benefício. Consulte o regulamento no site ailos.coop.br/coopere com a sorte. Invista hoje, cuide do seu futuro e faça cada plano virar conquista. ViaCred, uma cooperativa Ailos. Vamos fazer uma pausa, pessoal? Agora 11 horas e 17 minutos, a gente vai falar da preocupação quanto à falta de água. Acreditem vocês, pessoal, a alta temporada nem começou oficialmente, mas já tem município aqui no nosso estado enfrentando problemas aí por conta do alto consumo. Seria isso um prenúncio de como deve ser a temporada de verão? Meu Deus do céu, todos os detalhes depois do intervalo. Até já. Estamos de volta, né, Maria, para falar agora de um processo que segue envolvendo o vice-prefeito de Lages, o Jair Júnior. Ele responde às 5 acusações previstas na Lei Maria da Penha, em um caso que tramita em segredo de justiça. E a audiência de instrução está marcada para fevereiro, mas pode ser adiada. Isso porque a defesa dele deixou o caso. A Shaina Marcon tem os detalhes para a gente, está chegando por aqui com todos os detalhes. Shaina, bom dia para você. Oi, Maria Esther, bom dia para você, para o Zanotto, para todos que acompanham a gente aqui no SCC Meio-Dia. Pois é, esse caso, né, do vice-prefeito de Lages, Jair Júnior, que responde a um processo por violência doméstica contra uma ex-namorada, aconteceu em março deste ano. E agora a gente acompanha, então, os desdobramentos aí do processo que segue na Justiça em segredo de justiça, né? A audiência de instrução e julgamento, etapa em que são ouvidas a vítima, as testemunhas e o próprio acusado, está marcada para fevereiro, para o dia 2 de fevereiro de 2026, na segunda vara criminal aqui de Lages. Depois dessa fase, o juiz poderá abrir prazo para as alegações finais e só então aí proferir a sentença. Mas essa data pode mudar, porque segundo informações dos advogados de defesa da vítima, isso porque os advogados que representam o Jair Júnior deixaram oficialmente o caso e até agora ele não constituiu uma nova defesa. E sem a presença de um advogado, então a audiência não pode ser realizada, já que a defesa técnica então é obrigatória. A equipe jurídica da vítima, os advogados da vítima informaram que protocolaram semana passada um pedido para que o magistrado intime o vice-prefeito a regularizar a situação processual com urgência para tentar evitar aí o adiamento da audiência. Segundo o advogado Bruno Ribeiro, né, que atua na defesa da vítima, ele disse que a confirmação da data então depende dessa decisão do juiz sobre a nova representação do réu. Por se tratar aí de um processo que corre em segredo de justiça, então os advogados da vítima não passaram mais informações sobre o
o andamento do processo. A Justiça, então, deve se manifestar nos próximos dias sobre a manutenção da audiência, né, se vai se manter nessa data do dia 2 de fevereiro de 2026 e a situação processual, então, do vice-prefeito. Nós entramos em contato, a nossa reportagem entrou em contato com o vice-prefeito Jair Júnior, mas ele não respondeu às nossas mensagens. Esse caso aconteceu no dia 22 de março deste ano, onde o vice-prefeito Jair Júnior foi preso em flagrante, suspeito, então, de agredir e manter em cárcere privado a ex-namorada. E ele prendeu ela, manteve ela trancada por cerca de 12 horas, segundo informações da denúncia do Ministério Público, que, claro, pediu a prisão preventiva, mas ele foi liberado após pagar fiança. Segundo a denúncia do MP, o primeiro episódio de violência, né, contra essa ex-namorada teria acontecido no início do ano e aí depois, em março, então, aconteceram todos esses fatos que levaram à prisão do vice-prefeito. Ele foi solto no mesmo dia, depois de uma audiência de custódia, e agora responde o processo na Justiça. A gente continua acompanhando, né, todos os desdobramentos desse caso, que envolve, então, o vice-prefeito de Lages, Jair Júnior, e a gente traz as informações aqui no SCC Meio-Dia. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Shaina, muito obrigada pelas informações desse caso. Agora a gente quer aproveitar, Shaina, esse cenário bonito que você está mostrando aí ao fundo, Lages que está ensolarada nesse comecinho de semana, altas temperaturas também. É difícil a gente ver a Shaina assim, né, de camiseta, de manguinha curta lá na Serra Catarinense. Agora chamou a atenção também, Shaina, essa árvore de Natal que está aí atrás de você, e a gente consegue ver alguns pontinhos brancos. São cartinhas que estão nas árvores ali? Ó, Maria, vou sair um pouquinho aqui para o Márcio mostrar para vocês a árvore. Olha só, são as cartinhas, sim, que as crianças deixam aqui nas árvores, que são instaladas aqui no calçadão da Praça João Costa. A decoração de Natal já foi toda montada por aqui, inclusive a gente falou disso na sexta-feira no SCC Meio-Dia. E ali as cartinhas, essas coisinhas brancas que estão ali, são as cartinhas que as crianças deixam para o Papai Noel pedindo presentes. Muitas pedem até materiais escolares, muitas pedem cestas básicas, enfim, mas claro que a maioria pede brinquedos, presentes aí para o Papai Noel. E no fundo, ali vocês estão vendo essas casinhas que estão ali, são o pessoal do artesanato aqui de Lages, que está expondo, né, os produtos e comercializando os produtos durante, então, esse período natalino, que antecede o Natal aqui em Lages. E aí os artesãos, então, estão com seus produtos ali e as árvores montadas, e essa árvore, especificamente que você está falando, que está atrás de mim aqui, essa árvore realmente tem as cartinhas ali. Não sei se foi proposital ou se realmente as crianças viram a árvore e colocaram ali as cartinhas, e ali tem os pedidos para o Papai Noel, viu? Muito bacana, né, Maria? Então a gente está vendo ali ao vivo a decoração em Lages, só que eu já fiquei pensando lá na frente, tá? Porque a Maria vai trazer daqui a pouco mais detalhes, essas fortes rajadas de vento, né? Eu não sei se o pessoal depois recolhe essas cartinhas ou se elas ficam expostas, porque basta uma chuva também, né, ô Shaina? Porque aí chove e molha tudo. Mas eu vi algumas que estão dentro de saquinhos, a hora que o Márcio deu zoom. Pode o pessoal ser, já pensou nisso também, né? Colocou dentro dos saquinhos ali para elas se preservarem caso chova e tenha ventania, né, Shaina? Sim, elas já colocam com os saquinhos ali, ó, para que não molhe, né? Claro que a prefeitura já está de olho nisso, porque existe essa previsão aí de chuva a partir de amanhã, né? Essa previsão, inclusive, de tempestades com ventos fortes, e no última chuva forte que deu no domingo passado, realmente prejudicou a decoração do Natal que estava sendo montado lá no calçadão, na frente da Catedral, lá na Praça da Catedral. Aqui agora, o pessoal já está de olho, então, se acontecer alguma coisa, com certeza, né, eles vão arrumar, mas o pessoal já deixa com os saquinhos ali para que as pessoas possam passar por aqui, retirar e, se chover, não molhar o papelzinho que está ali com os pedidos das crianças. O pessoal já é esperto aqui, as crianças já são bem espertas. O lagiano é ligeiro, o lagiano é ligeiro. Obrigada pelas informações, viu, Shane? E legal também, porque ali atrás tem esse artesanato local. Essa época do ano a gente quer colocar aquele pano de prata do Papai Noel, né? Aquela toalha de mesa também. Então você vai, compra, decora a sua casa e ajuda o comércio local, as artesãs, os artesãos também. Obrigada pelas informações, Shaina. Vamos lá agora falar de um assunto que já preocupa, e a temporada nem começou. O abastecimento de água em Itajaí, várias regiões sofrendo com a baixa pressão. Você vai lá, né, Maria Esther? Abre a torneira e vem só aquele pinguinho que não enche nada. Olha a máquina ali, ó, com roupa para lavar, como é que faz daí? Gente, e não, a gente está falando, vindo de um final de semana que passou de 30 graus, as temperaturas lá em cima. Tem gente que quer tomar 2 banhos por dia, quer lavar roupa, aproveitar o sol para estender no varal. E aí, essa é a situação. Pensa, gente, comecinho de temporada.
Cris, conta pra gente como é que está a situação por aí. Você já conversou com as autoridades, os órgãos responsáveis também? Qual é a solução? Já tem algum aviso para a população também sobre isso? Maria, eu estava até pensando em sair daqui e voltar para casa para lavar as minhas roupas, aquelas que se acumulam no final de semana, mas não vou fazer isso não, e eu te oriento a não fazer, você que mora aqui em Itajaí e também em Navegantes, porque os reservatórios aqui da cidade estão em situação crítica. Já não houve aí recuperação durante a noite e madrugada, foi muito pouco para abastecer aí 100% a comunidade aqui de Itajaí Navegantes. O consumo, como você falou, nesse final de semana foi muito alto, as temperaturas aqui alcançaram os 30 graus. Muita gente, como você falou, acabou limpando a casa, tomando 2 banhos, lavando o carro, calçadas. Então, o consumo foi muito alto, não deu tempo suficiente para os reservatórios serem abastecidos. E hoje, o SEMAS informa que já está enviando água para todas as regiões, mas com baixa pressão. A recomendação é economia e uso consciente. Hoje ainda evite lavar roupas, casa, calçadas, os veículos, que a gente vê muito por aqui o pessoal lavando. As médias de temperatura chegaram aos 30 graus por aqui. Olha, Maria, e o bairro São Vicente, que é um dos mais populosos daqui da cidade, ontem ainda teve mais uma situação, conserto de uma tubulação rompida. Os registros por lá tiveram que ser fechados totalmente para a conclusão desse serviço que só foi aberto aí no final da tarde. O reservatório, gente, do Morro da Cruz, que abastece as regiões mais altas, como o Centro, Fazenda, Fazendinha, Praia Brava, ontem já estava esvaziando rapidamente, o que impediu o funcionamento de diversos componentes do sistema. Imóveis em terrenos nas áreas mais elevadas dos bairros e sem caixas foram os mais impactados. Para normalizar, claro, é necessário que toda a cidade, também Navegantes, economize durante todo o dia de hoje, se continuar esse calorão até amanhã, até que se restabeleça, normalize esse abastecimento. Você está com problema de falta d'água, baixa pressão? Quer entrar em contato com o SEMAS para tentar solucionar? Quer tirar alguma dúvida? Então pode entrar em contato com esses números que aparecem aí na nossa tela, que é o 0800 645 0195, o 115 também, 3344 9000 e o WhatsApp 47 99261 3492. Volto com você, Maria. Muito obrigada, Cris, pelas informações. É isso. Neste momento, então, a orientação é uso consciente da água, porque ainda tem que tentar melhorar essa situação aí, restabelecer esse abastecimento de água que neste momento não está normal, né, Zanotto? O bom é que nós não vamos ter aqueles dias da sequência de tanto calor, né? Dá uma resfriada, dá uma acalmada, então com isso também a tendência é diminuir um pouco o consumo, porque nessa época do ano já deveria estar aqueles dias seguidos de calor, né? Exatamente. Ainda não, né, Zanotto? Até a semana passada ainda tinha geada. Para amanhã a gente já tem esse alerta de ciclone, de chuvarada aqui para todo o nosso estado. Já trago os detalhes na previsão do tempo. A gente vai seguir agora com notícia boa no Vale do Itajaí. A educação pública de Indaial acaba de receber um reconhecimento nacional. A cidade conquistou o primeiro lugar em educação entre as cidades de até 50 mil habitantes. Olha só, o PC está chegando com as informações direto da cidade. Conta essa novidade para a gente, PC. Bom dia. Bom dia, Marister. Bom dia, Henrique Zanotto. É isso mesmo, Indaial está no topo da lista nacional como exemplo em gestão educacional. A cidade conquistou o primeiro lugar do ranking de indicadores sociais entre cidades brasileiras com até 50 mil habitantes. Esse ranking foi desenvolvido pela Austin Rating e é promovido e divulgado pela revista Veja. O levantamento analisou dados oficiais de todas as cidades brasileiras e reconheceu o desempenho da educação de Indaial com a maior pontuação do ranking. Esse levantamento analisou 253 indicadores sociais em 4 grupos. Entre eles, o que foi avaliado: o acesso e a permanência dos alunos em sala de aula, o desempenho escolar, a qualidade do ensino e também a capacitação profissional.
Hoje, Indaial tem 14 escolas da rede pública municipal, 27 centros de educação infantil e são 11 mil alunos matriculados. Mas, afinal, o que tem sido feito de diferente por aqui para a cidade alcançar essa posição de destaque em todo o país? O prefeito de Indaial, o prefeito Silvio César, destaca que a tecnologia implantada nas salas de aula, mas a qualidade das instalações foram determinantes. Mas tem um outro fator aí, a participação no processo de aprendizado dos pais, o envolvimento dos pais no processo de aprendizado das crianças tem feito a diferença por aqui. O prefeito Silvio César fala no SCC Meio-Dia. Indaial, com muita alegria, recebe uma premiação a nível nacional. A cidade de Indaial foi classificada como a melhor cidade em educação em cidades de médio porte no Brasil. E o que é o diferencial nisso tudo? São 3 pilares básicos que foram fortalecidos. Em primeiro lugar, a escola, através da sua infraestrutura física, capacitação dos profissionais da educação, além da tecnologia utilizada, material didático utilizado. O outro elo muito importante são as famílias, o envolvimento das famílias, dos pais, através das APPs e acompanhando o estudo dos filhos. E o terceiro pilar, que é sempre muito fortalecido, são os próprios alunos, as nossas crianças. Então, Indaial está muito feliz com essa conquista, uma conquista não só da nossa cidade, mas de todo o estado de Santa Catarina. Prefeito Silvio César, em destaque aqui no SCC Meio-Dia sobre essa boa notícia, Marister, né? E olha que legal, né? Tem a tecnologia em sala de aula, tem a capacitação constante dos profissionais da educação, tem um bom desempenho escolar dos alunos, mas tem também esse fator que eu gostaria de ressaltar, a participação, o envolvimento dos pais no processo de aprendizado das crianças, que tem sido determinante também. Voltamos ao estúdio com você, Marister, com você, Zanotto. Muito obrigada, PC, pelas informações. Que notícia boa, orgulho aqui para o nosso estado, né? Agora, PC, me chamava a atenção também atrás de você, esse parquinho, esse playground que tem, essa pracinha, o lugar gostoso que você tá, porque a gente não mostra em Indaial com tanta frequência por aqui. Que lugar bonito, tinha até uma família, uma criancinha brincando aí ao fundo com a mãe. E olha, depois que a gente tem filho, que a gente vê a importância de espaços como esse daqui que a gente está mostrando em Indaial, né? Muito bem cuidado, tudo bonitinho, com a grama, com espaço para os pais ficarem. Isso é tão importante, né, PC? Ah, é verdade. Espaços de lazer geram qualidade de vida, Marister. Sim, essa praça aqui bem cuidada, por sinal, peço para o Felipe Andrade mostrar. E é uma praça que fica em frente a uma importante igreja aqui de Indaial, a Igreja Santa Inês. Aqui quem comanda essa igreja é o carismático padre João Bachmann. E por que nós estamos em Indaial hoje, viu, Marister? Se você me permite, nós estamos aqui para destacar, além dessa premiação, desse reconhecimento que Indaial acaba de receber na educação, nós já também, um spoilerzinho aqui no SCC Meio-Dia, já a gente vai destacar no SCC Esporte com a Angélica Varaschini, a gente vai destacar um assunto envolvendo uma família aqui de Indaial, do garoto Bernardo, aquele garoto de 14 anos que era das escolinhas de base do Flamengo, que foi vítima daquela tragédia do Ninho do Urubu. A gente já no SCC Esporte, viu, Marister? Nós vamos falar como é que está a família. A tragédia que completa 6 anos agora no início de 2026, 6 anos daquela tragédia. Como é que está a família do garoto Bernardo? Já em destaque, aqui no SCC Meio-Dia, Marister. Tá certo, PC. Obrigada pelas informações direto de Indaial, aqui no SCC Meio-Dia. E agora, pessoal, a gente vai falar de uma notícia que parece antiga, repetida, mas não é. A aproximação de mais um ciclone extratropical traz novamente preocupação para Santa Catarina. Agora, será que esse tem potencial real para estragos, transtornos aqui no nosso estado? A gente sempre se pergunta quando escuta ciclone, onde é que vai ser? Vai ter vento muito forte? Quando exatamente? Porque a gente sabe que tem que ficar com esse alerta até para as regiões mais afetadas, conseguir se organizar, levar o filho na escola, para o trabalho, como é que vai ser, principalmente região de encostas, né? Então, a gente vai ao vivo direto para a Defesa Civil, a Sofia foi para lá e vai trazer todos os detalhes já para avisar vocês aí de casa sobre esse alerta de ciclone. Sofia, é contigo, conta pra gente, bom dia.
Bom dia, Maria, Zanotto, a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. Pois é, a gente veio então até a Defesa Civil para descobrir as características desse ciclone extratropical que está se formando aí de terça para quarta-feira dessa semana, mas que a gente já vai sentir efeitos a partir de hoje. E está aqui comigo a Nicole Reis, que é meteorologista. Nicole, queria começar te perguntando quais são as áreas do estado que devem ser mais afetadas. Bom dia. Bom dia, Sofia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo, nós temos o processo de formação desse sistema entre hoje e amanhã e na terça e quarta-feira esse sistema atuando próximo aqui ao estado, né, próximo à nossa costa, entre o litoral do Rio Grande do Sul e aqui de Santa Catarina. E nós teremos todas as áreas afetadas entre já o dia de hoje, né? Então, ao longo dessa segunda-feira e madrugada da terça-feira, as áreas que devem ter as instabilidades mais intensas ficam entre o Grande Oeste e Planaltos aqui de Santa Catarina. Vão ter temporais associados à chuva intensa, principalmente. A gente não descarta a possibilidade de queda de granizo pontual ou alguma rajada de vento, mas a condição principal é de chuva intensa em curto período de tempo. Já nas áreas dos planaltos ao litoral, a chuva ganha força entre a madrugada e a manhã da terça-feira. E principalmente no litoral catarinense, entre o litoral sul, parte do litoral sul, Grande Florianópolis e litoral norte, devem ser as áreas que a gente tem a chuva com maior intensidade ali no decorrer da manhã dessa terça-feira. Nicole, como você falou que a principal característica desse ciclone que a gente espera é uma grande quantidade de água, então o maior risco aí é para deslizamentos, para áreas de morros, encostas, é isso? É isso mesmo. Nós temos um risco alto na maior parte do estado, mas nessas áreas litorâneas fica o destaque porque o risco é muito alto para essas ocorrências associadas a alagamentos, enxurradas e deslizamentos nas áreas de serra, né? Já na quarta-feira, a instabilidade diminui, a gente ainda tem uma condição para pancadas de chuva isoladas, mas o destaque começa a ser o vento associado a esse ciclone. Então, em todas as áreas, a gente deve ter rajadas que superam os 70 km por hora e aqui nas áreas mais costeiras, a gente deve ter rajadas acima dos 80, 90 km por hora. E quando que a gente deve começar a sentir os efeitos desse ciclone passarem? Então, no extremo oeste aqui de Santa Catarina, a chuva já está começando e ela deve ir se deslocando lentamente ao longo do dia de hoje, então em direção às áreas mais centrais do estado e aqui no litoral, entre a madrugada e amanhã da terça-feira, essa chuva deve intensificar. Ao longo da noite de hoje, a gente já deve ter alguma chuva aqui pela região, mas é principalmente amanhã que a chuva ganha força mesmo. Nicole, e algum alerta para quem está em casa, para o pessoal ir acompanhando, monitorando? Então, a gente sempre reforça, né, que é muito importante a população acompanhar os nossos avisos e alertas aqui da Secretaria e em caso de chuvas intensas, né, jamais atravesse áreas alagadas, pontes e pontilhões submersos. A gente costuma subestimar um pouco a força da água, né, então para evitar qualquer acidente. E no caso também das rajadas de vento, a gente reforça para a população, se mantém um local abrigado, né, no caso da intensificação desses ventos, longe de janelas, o vidro pode quebrar, longe de árvores e postes de energia. Além disso, na quinta-feira, a gente tem também a condição de mar, agitação marítima. Então, com ondas de até 3,5 metros no litoral sul, podendo ser ainda maiores em alto mar, e aqui na Grande Florianópolis também em torno de 2,5 metros. Por isso, a gente também reforça, né, evitar navegação, atividades de pesca e até esportes náuticos. Obrigada, Nicole, pelas informações. Maria, então é isso, né? A gente tem a informação desse ciclone extratropical, vamos seguir acompanhando os efeitos dele, mas já está feito aí o alerta para quem está em casa, para a gente acompanhar aí como é que vai ser o tempo aqui em Santa Catarina nessa semana. E logo mais você traz também outros detalhes na previsão do tempo, né? Isso mesmo, Sofia. Obrigada pelas informações. A Nicole também, que explicou muito bem, fez esse alerta aí bem detalhado para o pessoal. Mas resumindo, amanhã é água, amanhã é chuva intensa e na quarta-feira são os ventos que chamam a atenção, principalmente para o nosso litoral, pessoal. Região serrana também, região aí dos Planaltos também tem que ficar atento com relação aos ventos fortes. Muito obrigada, Sofia. Daqui a pouco a gente volta, eu trago mais detalhes do ciclone na previsão do tempo.
Pessoal, 11h42, e vamos juntar aqui ao Zanotto novamente, agora para falar sobre a repercussão do acidente com o balão no sul do estado. E a Agência Nacional de Aviação Civil habilitou a primeira empresa de balonismo dentro das novas regras que entraram em vigor na semana passada. Com isso, o município de Praia Grande, se torna a primeira cidade do país a ter, então, essas empresas devidamente credenciadas após aquele episódio, Maria, do dia 21 de junho, onde, por coincidência, que é o mesmo número, 21 pessoas estavam nesse balão quando ele sofreu aquela queda. A Emanuela Justino acompanha toda essa mudança e vai trazer para a gente que essa primeira empresa de Praia Grande, então, agora devidamente credenciada para dar a segurança a quem opta, por fazer esse voo tão bonito na região sul do estado. Emanuela Justino, uma ótima semana. A informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, uma ótima semana para você e para quem nos assiste. Exatamente. Então, essa resposta da ANAC saiu no final da tarde da última sexta-feira, com essa primeira empresa no Brasil a ser credenciada, a já estar com todas as normas ali, segundo as novas regras da ANAC, que começou a valer exatamente uma semana, no dia 1º de dezembro. A empresa do João do Balão, então, de Praia Grande, foi a primeira a já se enquadrar em todas essas regras que a gente vem acompanhando desde o acidente, A gente vem acompanhando toda a repercussão, a ANAC, junto com outros órgãos competentes, elaborando essas novas regras para trazer mais segurança, tanto para quem trabalha com o balão, quanto para quem contrata esse tipo de serviço. A gente vai ouvir uma fala agora do João do Balão, ele que é o empresário dessa primeira empresa do Brasil, a empresa de Praia Grande, a já estar dentro dessas regras, inclusive nesse final de semana já teve voos por lá. Vamos acompanhar uma fala dele agora. Com muita alegria, no último final de semana nós retomamos as atividades dos voos de balão em Praia Grande, Santa Catarina, de acordo com as novas normativas e exigências requeridas pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Foram diversas inspeções, testes, documentos dos pilotos, certificados, tudo muito regrado, muito certo para a gente conseguir aprovar e poder retomar o nosso operacional. E é um passo muito importante e muito feliz para o nosso esporte e para o turismo local também. Bom, vale lembrar, que essas regras foram divulgadas no dia 31 de outubro, aí ficou novembro ali um período de adaptação, um período para as empresas já se organizarem em relação a essas novas regras, e aí do dia 1º para cá não estava tendo voos, até que agora todas as empresas que pretendem voar, que oferecem esse serviço, têm que estar 100% alinhados com essas novas regras da ANAC, Então, algo que foi comemorado por todo o setor, principalmente em Praia Grande, que vive basicamente, que a economia tem como base aí o turismo e o balonismo é a principal atividade. E a gente vai ouvir uma fala também do secretário de Turismo, Henrique Maciel, falando sobre isso e como que isso impacta também na economia do município. Olha só. Nós estamos atravessando um momento muito importante para o turismo brasileiro, para o turismo de Santa Catarina e, acima de tudo, para o turismo aqui de Praia Grande, reconhecida a nível internacional como a Capadócia brasileira. A autorização dessa fase transitória da regulamentação é extremamente importante para que a gente possa gerar emprego, gerar renda, qualidade de vida através do turismo e do balonismo turístico e comercial aqui no nosso país. Bom, como o secretário falou, essa é a primeira fase, Vai ser esse primeiro ano de transição, novas regras, as empresas ainda estão se adaptando, questão de documentação, tudo que é exigido, que a gente já trouxe aqui em outras oportunidades também. Essa é a primeira fase. As outras duas fases, então, eles, para definir melhor, vão ser feitas audiências públicas com representantes do setor, a ANAC, para irem se alinhando conforme vai passando o tempo. Como a gente sabe que é uma atividade relativamente nova, então, ao longo dos meses vão ser ouvidos os representantes do setor, até para saber como é que foi essa questão da adaptação nesse primeiro momento. Então, a previsão para que tudo esteja concluído, todas as fases estejam concluídas, é até 2028. Mas nesse primeiro momento, então, as empresas que já estão 100% de acordo com essas novas regras já podem voar, e a primeira do Brasil foi essa empresa, então, em Praia Grande, já com voos neste final de semana. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Manuela, muito obrigado pelas suas primeiras informações. Vamos falar agora de Joinville, Maria Esther, porque por lá a Câmara de Vereadores aprovou o projeto que cria o programa Esmola Não Ajuda.
A ideia é incentivar a população a destinar ajuda para instituições e políticas públicas, em vez de doar nas ruas. O Luiz está aqui e vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse projeto. Luiz, conta pra gente então, ele é um pouco polêmico, a gente sabe que quando entra nesse assunto envolvendo esmolas, em ajudar as pessoas em situação de rua, em vulnerabilidade social, gera uma certa polêmica, né? Conta os detalhes pra gente. É isso mesmo, Maria, esse projeto foi aprovado na semana passada na Câmara de Vereadores de Joinville. Esmola não ajuda, ajude de verdade, é o nome desse projeto do vereador Pastor Ascendino Batista, do PSD. Esse programa visa justamente alertar a população de Joinville que não dê esmolas durante o dia ou durante a noite para essas pessoas que ficam nas ruas. Porque, segundo essa proposta, ao dar esmola na rua para essas pessoas, você só contribui para que as mesmas fiquem nas calçadas, fiquem na frente de comércios, algumas vezes, inclusive, dando trabalho para comércios, mexendo com pessoas nas ruas. Então, esse tipo de incentivo de esmola, quando se dá esse tipo de esmola, acaba atrapalhando justamente toda a parte de programas sociais da própria Prefeitura de Joinville. Então, esse programa visa incentivar que você não dê esmola, e sim entre em contato com o sistema social de Joinville para que esse sim faça o trabalho de ir até o local, verificar a condição de saúde dessa pessoa, dar todo o suporte necessário que a Prefeitura promove para essas pessoas, para que não gere que essas pessoas continuem ficando, porque ao ato de dar esmola, você continua alimentando que essa pessoa fique na calçada. Além de ser um problema para a sociedade, né, também não é a maneira mais digna dessa pessoa estar nas ruas. Então, esse programa visa incentivar e conscientizar de que você não doe esmola e sim entre em contato com os projetos sociais para que esses sim façam o trabalho correto, como os diversos programas que acontecem aqui em Joinville, inclusive com a frente, né, de guarda municipal, de opiniões públicas e do próprio sistema social, para que sim essas pessoas tenham o cuidado mais adequado e não que fiquem na rua. Então, é o projeto do pastor Ascendino do PSD que foi aprovado na semana passada. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada pelas informações, Luiz, direto de Joinville, que faz sol neste momento. Já a previsão do tempo para vocês. E agora a gente traz uma informação positiva que foi divulgada pela Polícia Militar em Lages, um balanço dos índices de criminalidade na cidade. E de acordo com esse balanço, feito pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, a cidade teve uma redução no número de roubos e furtos agora em 2025, em comparado aos últimos 3 anos. A gente vai retornar à Serra Catarinense com mais informações da Shaina, que traz mais detalhes para a gente, né, Marcon, sobre esses dados divulgados então pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, mas que mostram uma redução na criminalidade na principal cidade da Serra Catarinense. A informação ao vivo é contigo, Shaina. É isso, Zanotto. Esses dados foram divulgados pela Polícia Militar e trazem aí bons resultados, né, com relação aos índices de criminalidade aqui na cidade de Lages. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, né, a cidade está em 9º lugar no ranking das cidades mais seguras de Santa Catarina. E aí a gente tem uma tabela e uns dados, né, que os dados que foram divulgados pela Polícia Militar, que mostram que uma redução nos roubos de 85% em 2025. Em comparação aos últimos 3 anos. Esses dados aparecem aí na tabela, então, que em 2023 foram 21 casos de roubos aqui em Lages, 13 em 2024 e apenas 2 em 2025. Já os furtos, a redução foi de 39%, com 112 registros em 2023, 84 em 2024 e 69 em 2025. Já na questão das apreensões, teve um aumento de 234% de drogas. A polícia fez essas apreensões aí, um aumento bem significativo, com um aumento de 10% de prisões também, de mandados de prisões e 100% de apreensões de armas de fogo. O comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar aqui de Lages, o Tenente-Coronel Marcos Paulo Rangel, gravou entrevista falando então sobre esses dados e falando desses índices aqui na cidade. Vamos ouvir. É um trabalho preventivo e um trabalho reativo, né? Que nós começamos a bater nos números que nos incomodavam e analisando ali os gráficos, a gente
operações pontuais onde a gente podia atuar para combater aquele tipo de criminalidade que estava ocorrendo, né? Então, fizemos diversas operações nas modalidades que precisavam ser feitas, até mesmo operações vindas do Comando Geral, né? E o fruto está aí, a redução drástica, aí, até 85% de redução no número de roubo, comparado de 2023 até 2025. O número de furtos também, quase 40% no número de furtos. Então, isso se a gente for botar na ponta do lápis em números, isso é uma quantidade significativa. A gente tinha uma modalidade aqui que não estava acontecendo, que era o pessoal invadir lojas, quebrava a vidraça, né? E entrava e subtraía o material. E a gente atuou pontualmente em cima disso, em operações junto com a DIC, com a Polícia Civil. Conseguimos desmantelar, era uma quadrilha gigante que tinha, a gente conseguiu desmantelar. E no momento da prisão, exatamente no outro dia, cessou esse tipo de criminalidade. É isso, então, a Polícia Militar atuando também juntamente com a Polícia Civil em conjunto aí para combater a criminalidade aqui em Lages, trazendo aí esses bons resultados. Como eu falei antes, né, Lages é considerada, então, ocupa a 9ª posição entre as cidades mais seguras de Santa Catarina, com uma média de 10,2 mortes violentas a cada 100 mil habitantes, segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil de 2025. Claro que os bons resultados acompanham também de Lages, refletem a tendência geral aí de Santa Catarina, que também tem apresentado aí bons resultados com relação à queda dos índices de criminalidade nas cidades catarinenses. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Shane, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente traz mais participações ao vivo da reportagem aqui no SCC Meio Dia. Agora um recado para você que está acompanhando a nossa programação. Gente, no corre do dia a dia, ter uma alimentação com produtos práticos e de qualidade ajuda e muito. E para ter praticidade com sabor e qualidade, tem que ter a Aurora, porque quando a gente fala em produtos com origem garantida, a gente fala de Aurora, a marca que todo catarinense conhece, gosta, confia e tem orgulho, porque é daqui, feita por mais de 150 mil famílias cooperadas que trabalham para levar os melhores produtos para a sua casa. Os laticínios Aurora estão com novidades e uma linha ainda mais completa. Tem creme de leite, manteiga, requeijão, leite condensado, doce de leite e bebidas lácteas. Os leites que estão de cara nova, com embalagens novas, com qualidade que você já conhece. E uma linha completa, integral, semidesnatado, desnatado e zero lactose. É a opção que não acaba mais. Leite com origem tem nome, Aurora. A gente faz com gosto tudo que você gosta. Eu disse Aurora. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos na sequência com mais informações e para falar da questão envolvendo as pessoas em situação de rua em Balneário Camboriú. Tem um trecho da reportagem que você está vendo aí que fez com a prefeita Juliana Pavan. A gente traz esse trecho, na sequência vem a reportagem completa sobre esse assunto. Nós temos que garantir segurança e ordem pública, repito, para todos, tanto para quem visita, quem mora, quem trabalha, inclusive para essas pessoas que estão em situação de rua. Agora, aqueles que estão na rua cometendo violência, crime, atos ilícitos, né, infringindo a lei, né, e atuando de forma irresponsável, a segurança vai atuar, vai ser firme e não vai deixar passar. Horas 58 minutos, estamos de volta com o meio-dia desta segunda-feira. Milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra o avanço dos feminicídios. Em Florianópolis, Blumenau e Chapecó, manifestantes cobraram ações urgentes diante do aumento da violência contra as mulheres. Felipe Bastos está ao vivo com todas as informações. Bastos, é contigo. É isso mesmo, Maria. Manifestações que aconteceram em praticamente todo o país. Aqui em Santa Catarina nós tivemos Florianópolis e também aqui em Chapecó, com mobilizações bastante grandes nessas cidades para evitar e para protestar também contra casos de feminicídio. Mas eu começo esse assunto falando, Maria Esther, que no dia em que teve essas movimentações por todo o país, uma mulher de 25 foi encontrada com vários ferimentos em uma plantação de milho no interior da cidade de Xanxerê. Foi na linha Pesqueiro do Meio, no interior do município, por volta das 10 para as 9.
A mulher de 27 anos, ela foi encontrada então caída em uma plantação de milho e foi encontrada por um morador que passava pelo local e percebeu a mulher, viu? Ela estava com diversos cortes pelo corpo causados provavelmente por uma faca. Ela chegou a ser encaminhada em estado grave para o hospital de Xanxerê, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no hospital. Agora, falando sobre essas manifestações por todo o país, a gente destaca aqui em Santa Catarina 3 cidades que receberam essas ações. Começando então por Chapecó, a gente vai acompanhar agora inclusive imagens da movimentação que levou dezenas de pessoas à Praça Coronel Bertazzo, ou seja, centenas de pessoas. Cerca de 150 moradores caminharam pela principal avenida da cidade, que é a Avenida Getúlio Vargas, pedindo justiça e políticas efetivas de proteção às mulheres. Nós tivemos também protestos e manifestações em Blumenau. Vamos acompanhar nas imagens também, que também registrou adesão ao movimento. A concentração foi no centro da cidade, na Catedral São Paulo Apóstolo, seguida de caminhada pela Rua 15 de Novembro. Cartazes e faixas denunciaram os 9 feminicídios registrados em Santa Catarina apenas no mês passado e os 47 contabilizados em todo o estado desde o começo do ano. A capital, Florianópolis, também registrou essas manifestações na cabeceira da ponte Hercílio Luz e reuniu cerca de 2.000 pessoas. A manifestação ocorreu após o caso que chocou o estado. Você deve se lembrar aí o assassinato da estudante Catarina Karstren, da UFSC, morta e estuprada enquanto caminhava na praia no fim do mês passado. Os protestos aconteceram em diversas cidades brasileiras. O país ultrapassou a marca de 1.000 feminicídios só em 2025, segundo informações do Ministério da Justiça. Uma média de 4 mulheres assassinadas por dia. O tema ganhou ainda mais força após casos recentes que chocaram o país, como o ataque no Rio de Janeiro e o atropelamento que deixou Tainara Souza Santos gravemente ferida em São Paulo. Manifestações que também ocorreram em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e aqui em Santa Catarina não foi muito diferente. A gente casos como esse não voltem a acontecer em todo o país, porque não dá mais, né, Maria? Não dá mais para a gente seguir noticiando tentativas e também feminicídios, casos concretizados aqui no nosso estado e também no país todo. Maria Esther, devolvo para você no estúdio. Viu? Obrigada, Bastos, pelas informações. Você trouxe esse caso de Xanxerê também muito triste, que traz mais uma vez a importância da gente falar sobre isso, da gente trazer essas manifestações, né, essa importância de discutir isso dentro de casa, com os filhos, com os maridos, no trabalho também. Muito obrigada, Bastos, pelas informações. A gente segue acompanhando por aqui essas manifestações. Zanotto. A gente agora vai para o nosso quadro O Golpe Está Aí. Vamos voltar ao sul do estado com a Manu, porque tem um golpe sendo aplicado por lá e dessa vez utilizando de maneira, claro, totalmente ilegal, né, o nome do órgão de defesa do consumidor, do PROCON, lá da região sul. E Manuela Justino traz mais detalhes para a gente. Que golpe é esse? Qual a orientação que o PROCON está passando? A informação ao vivo é contigo, Justino. Pois, Zanotto, exatamente. Como se não bastasse os que já tem por aí, né? Mais um golpe, dessa vez usando o nome do PROCON. Não é muito diferente dos outros, não. Mas, dessa vez, os golpistas entram em contato com as pessoas pelo WhatsApp. Eles falam que a pessoa teria um valor a receber de um valor a mais que ela pagou indevidamente. Eles jogam ali uma conversa pelo WhatsApp mesmo. E, claro, né? Tudo muito profissional, digamos assim, né? Para convencer as pessoas. E aí eles pedem o quê? Informações pessoais, os dados pessoais. Pedem até a conta bancária, um extrato, perguntam, você não tem um extrato para mandar, só para a gente conferir aqui com as informações, e a partir daí que eles têm acesso a essas informações. Segundo o PROCON aí, né, vários relatos já foram feitos para eles em relação a esses supostos atendentes que entram em contato com as pessoas. Então, provavelmente, tá, segundo o PROCON, é para financiamento, né, para eles terem acesso, para fazerem financiamento no nome dessas pessoas e até abertura de contas bancárias, enfim,
utilizar esses dados. A orientação aqui, né, gente, que o PROCON não faz esse tipo de abordagem em relação à devolução de dinheiro. Normalmente é a pessoa que tem que ir até a agência, é a pessoa que tem que entrar em contato. Em Tubarão tem até um aplicativo do Facilita Tubarão que a pessoa consegue acessar via online, né, pelo celular, mas é a pessoa que tem que entrar em contato. Então, a orientação é jamais passar os dados, não mandar extrato de conta bancária. Eles falam, não, mas é só para confirmar os dados, só me confirma aqui essas informações. Não passa nada, porque eles utilizam esses dados para fazerem aí empréstimos, financiamentos, abrir contas, até abertura de empresas também. Esse alerta que o PROCON de Tubarão está passando, né? Por isso que a gente traz aqui essa informação. Essas abordagens são via WhatsApp, então quem quiser tirar alguma dúvida, vai até a agência do PROCON, ou então tem um número, que é o número direto do PROCON de Tubarão, tá? Que também é o WhatsApp, atende ligação e é o WhatsApp, DDD 48 3621 9818, 3621 9818, esse é o número oficial, e desconfie de qualquer mensagem do tipo, falando que tem um dinheiro a receber, um dinheiro que não foi pago, né, devidamente aí para a pessoa, desconfiar desse dinheiro fácil e ainda mais quando pede dados pessoais, né? Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Emanuela, então, pelas suas informações, atualizando essa situação, então, orientação para que as pessoas não caiam nesse golpe, utilizando, né, o nome do PROCON. Valeu, querida? Vamos lá, porque ela já está aqui, Angélica Valeschini, chegando com o nosso SC Sports. Boa, Zanotto! Olá para você que está em casa. Segundou com muita informação aqui no nosso SCC Esporte. E antes da gente falar do que movimentou o final de semana, deixa eu vir aqui para falar um anúncio agora, porque o Avaí confirmou agora pela manhã o nome de Pedro Costa para o cargo de diretor de futebol. O profissional deixou o Brusque nesta segunda-feira, após 11 meses de trabalho. O Leão da Ilha estava sem diretor desde a saída de Roberto Braga, que foi no dia 28 de novembro. Ele se desligou do Avaí junto com o técnico Vinícius Bergantin. Além da passagem pelo quadricolor, Pedro Costa também atuou como gerente administrativo do Cruzeiro, justamente na gestão do Ronaldo Fenômeno em 2022. Ele será apresentado oficialmente nesta quarta-feira pela manhã, lá no estádio, juntamente com o técnico Cauã de Almeida. O Avaí pensando em 2026. Mas agora vamos falar do Campeonato Brasileiro, Brasileirão. E que rodada, meus amigos! Principalmente para aqueles que estavam na parte de baixo, viveram ontem momentos de tensão. Mas mais de todos, ele, o Internacional, né? Escuta ali. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Eu não acredito. Internacional faz coisa, minha gente. O que é esses torcedores do Inter hoje? Eu sempre falo que no futebol tudo pode acontecer. E o Inter provou isso. Eu, sexta-feira, ainda falei que achava muito difícil o Internacional conseguir escapar. Mas quando é pra ser, não adianta, acontece, tá aí, permanece na Série A. E a gente ainda continua falando da briga contra o rebaixamento, porque o Vitória ganhou e escapou. Já Fortaleza e Ceará não tiveram a mesma sorte e irão fazer aquele clássico rei, no ano que vem, só que na Série B. O Vitória precisava vencer e ainda torcer por derrotas do Fortaleza e Ceará para seguir na elite. Logo no começo, tudo parecia dar errado para o rubro-negro baiano. Enquanto isso, no Castelão, o Ceará largava na frente contra o Palmeiras com gol de Pedro Raul. No Rio de Janeiro, o Fortaleza também fazia sua parte. Breno Lopes marcou um golaço e colocou o Leão em vantagem contra o Botafogo. Mas a maré começou a virar ainda no primeiro tempo. No Castelão, Facundo Torres pegou de primeira e empatou para o Palmeiras. No Rio, o Fogão deixou tudo igual com um belo chute de Montoro.
Veio o segundo tempo e o Vitória seguia na pressão buscando o gol que mantinha o sonho vivo. No Castelão, o Palmeiras deu aquela mãozinha. Sousa em cobrança de falta, virou e Flaco Lopes ampliou. O resultado decretava o rebaixamento do Ceará e frustrava os torcedores que lotaram o estádio. No Rio, o Botafogo virou com Cabral. E ainda marcou o terceiro, mas o VAR anulou o lance por irregularidade no início da jogada. De quebra, marcou pênalti para o Fortaleza. Barreiro bateu e empatou. Um gol que colocava naquele momento o Leão na primeira divisão. O Vitória precisava de um e ele finalmente veio. Baralhas recebeu em profundidade, saiu cara a cara com o Rafael e não desperdiçou. O gol que garantiu o rubro-negro na Série A de 2026. Festa dos jogadores. Já o Fortaleza precisava vencer. Marçal de cabeça virou o jogo e Ponte, completando o cruzamento, fechou a conta. Tristeza e sofrimento dos jogadores e da torcida do Fortaleza. Botafogo 4, Fortaleza 2. Encerrou o Brasileirão. Vamos ver a tabela de classificação. Como ficou? Flamengo tá lá, campeão. Palmeiras é o vice. Cruzeiro, Mirassol e Fluminense estão aqui, ó, na fase de grupos da Libertadores. Botafogo e Bahia, aqui em azulzinho, estão na pré-Libertadores. E depois aqui o Vasco fecha o grupo da Sul-Americana. São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, Corinthians e Vasco. Vitória e Internacional só permanecem, ficam por aqui e caem para a Série B no ano que vem. Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport. Então vamos ver como fica a tabela do Campeonato Brasileiro Série A no ano que vem? Vamos ver o que mudou de um para o outro? Pode passar aqui, ó. Sai esses 4 final e entram Curitiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo. Tá aqui a tabela de classificação, tá aqui a tabela do ano que vem, na verdade. Os times que vão estar na elite do futebol brasileiro. Que final de campeonato, gente. Eu tava nervosa ontem. Eu assisti um pouco de um jogo, um pouco do outro, um pouco do jogo, um pouco do outro. E tá aqui, ó. Então, ano que vem, muito futebol por aqui. Mas agora vamos mudar de assunto, porque vocês sabem, Flamengo campeão, Libertadores, Campeonato Brasileiro. E dentro disso, vocês vão conferir daqui a pouco uma entrevista principalmente do Felipe Luiz, dos meninos, daquela tragédia que aconteceu lá no Flamengo. Então, vamos comigo aqui, Erionto, porque o pai do garoto Bernardo, uma das vítimas do incêndio lá no Ninho do Urubu, volta a se manifestar após a absolvição dos réus do processo que apurava os responsáveis pela tragédia. Sabe onde é que está lá? PC, está lá em Indaial, pode colocar o PC aí na tela? Com a família, que também quer agradecer o técnico Felipe Luiz, que, como eu disse, recentemente fez uma linda homenagem aos meninos. PC, tudo contigo, que momento, eu acredito que deve ter várias lembranças aí na casa, né? Várias lembranças, a gente está vendo ali as camisas do Bernardo. Então, conta pra gente, principalmente, essa homenagem, né, que o Felipe Luiz fez e merecidas, porque essa história jamais será esquecida. É contigo, PC? Conto sim, Angélica Varaschini, boa tarde. Eu estou aqui na residência da família Pizzetta. Aqui estão os pais do garoto Bernardo, que se estivesse vivo, hoje estaria com 21 anos de idade. Aqui no quadro, lembranças das camisas que o garoto Bernardo utilizou. Ele tinha 14 anos de idade quando a tragédia aconteceu. Foi no comecinho de 2019. Que aquele trágico incêndio, né, tirou a vida de 10 garotos. E nós vamos entrar agora, Angélica, no quarto, pedir para o Felipe Andrade ir na frente. Nós vamos mostrar o quarto do garoto Bernardo. Como ele deixou o quarto, assim ficou. Aqui, a família mantém as lembranças do garoto, que era flamenguista de coração, e que aos 14 anos de idade foi vítima daquela tragédia do incêndio no Ninho do Urubu. Medalhas, faixas, imagens. Olha que legal aqui em cima, Felipe Andrade, se você puder mostrar, ó, à tua esquerda, ali estão... ali está a imagem dos 10 garotos vítimas daquela tragédia. E eu vou conversar agora com o seu Darley.
Darley Pizeta, porque eu fico imaginando, né, como é que está a vida de vocês, como é que está a vida da família, tendo que administrar a dor do luto, a dor da saudade, de uma tragédia que vai completar agora, no início de 2026, 6 anos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia aos telespectadores. A vida tem que seguir, né? Acho que a gente tem que seguir, nós temos nossos pais, né? Eu e a minha esposa, nós temos nossos filhos, nós temos nossos netos, nossos irmãos. Então a gente tem que dar sequência na vida. Não é fácil, né? É muito difícil a gente absorver isso, mas vamos trabalhando, vamos seguindo, vamos à busca de justiça, vamos à busca de melhorias para que isso não aconteça mais, que sirva para alguma coisa, pelo menos, né? Muito bem. Eu quero chamar então agora, Angélica, né, já que você destacou aí na abertura, né, a fala do Felipe Luiz. O Flamengo foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, e o Felipe Luiz, na entrevista coletiva após o jogo do Palmeiras, ele abriu a entrevista fazendo uma homenagem às vítimas do Ninho do Urubu. Confere. Que são aqueles meninos do Ninho que faleceram em 2019 e que não é coincidência que depois dessa tragédia ter acontecido, o Flamengo consegue brilhar, ter tantos títulos, tanto sucesso. Claro que tem muitas outras coisas além, mas eu acredito muito nessa força. Eles estão comigo. Eu falei com o pai do Bernardo no outro dia, me manda mensagens e sinto que eles estão vivos dentro do clube, dentro de mim, e gostaria de mandar um abraço para todas as famílias. Um abraço para todas as famílias. Fala do Felipe Luiz, uma justa homenagem do técnico do Flamengo, uma homenagem que surpreendeu a família. Sim, eu na segunda-feira, na verdade, eu conversei com o Felipe, né? Mandei uma mensagem para ele, dizendo que era uma semana difícil, mas que os meninos iam ajudá-lo, na decisão que ele tomaria, certamente os meninos estariam ajudando. E no final, até me arrepio, né? No final no início da coletiva, na verdade, dele, ele destacou, né, os meninos, todas as famílias, mandando um abraço. Ele é uma pessoa fenomenal, tá? A gente conheceu ele há 4 anos atrás e sempre nos tratou muito bem, sempre vem conversando com a gente, né? Um dia, às 11h30 da manhã, às 11h30 da noite, nos falou que estava lá orando pela gente. Então, muito, muito legal. É um técnico diferenciado. Eu queria destacar um outro assunto que eu sei que é delicado, viu, seu Darley, mas a gente precisa aproveitar a oportunidade aqui, porque agora, no final de outubro, a Justiça, ela absolveu todos os réus daquele processo que apurava as responsabilidades da tragédia, do incêndio no centro de treinamentos do Flamengo. Todos os réus foram absolvidos. O senhor vai seguir brigando por justiça? Como é que o senhor reagiu diante dessa decisão da justiça brasileira? Para nós foi um choque muito grande, né? Foi reviver o dia do acidente novamente. Reviver o dia que a gente enterrou nossos filhos. Eu falo nossos filhos porque eu falo pelas 10 famílias. Então, nós estamos buscando uma reversão desse caso, porque não podemos deixar desta forma, né? Nós temos um livro que foi construído aí e fala toda a forma que aconteceu lá dentro do ninho. E tem muita gente a ser responsabilizada. Então, nós temos que, sim, buscar, né, forças para ir buscar a justiça desse caso, né? Muito bem. A gente vai, inclusive, viu, Angélica, preparar uma matéria especial também, né? Por conta do tempo, não consigo abordar esse assunto agora, mas o seu Darley Pizeta, junto com outros pais, representantes de vítimas de várias tragédias no Brasil, eles criaram uma associação, há uma união dessas associações, vítimas da tragédia da Boate Kiss, vítimas da tragédia de Brumadinho, por exemplo, vítimas da tragédia do Braskem, do Ninho do Urubu. Essas famílias estão se unindo agora no dia
8 de janeiro haverá um encontro, uma manifestação, porque eles vão criar uma pauta que será levada para o Congresso em busca de mais segurança e de mais justiça para as vítimas. Esse assunto a gente vai trazer numa outra oportunidade aqui no jornal. Para fechar, nosso tempo está se esgotando. Sim. O senhor é tricolor de coração e o filho rubro-negro. Sim. A família era muito dividida? A família é dividida, né? O meu sogro é flamenguista, minha esposa é flamenguista, meu outro filho flamenguista. Então, o Bernardo sempre torceu pelo Flamengo. E aí não tinha como fazer diferente, né? Tá bom. Não tinha... Eu quero agradecer, muito obrigado pelo carinho de nos receber aqui. A gente vai seguir acompanhando aí essa batalha, essa luta de vocês por mais justiça e por mais segurança. Nós que agradecemos aí o espaço e estamos à disposição aí para qualquer esclarecimento. Ô, Angélica, tinha tanto assunto, né? Mas o tempo é implacável. Eu quero agradecer ao seu Darley Pizeta. Então, o Bernardo está ali, ó. Aos 14 anos de idade, nos deixou vítima daquela tragédia do Ninho do Urubu. Se estivesse vivo hoje, estaria completando 21 anos. E a família aqui segue acreditando em um país com mais segurança e com mais justiça. Angélica. A gente também, PC. A gente também segue sonhando e querendo isso. Mas, PC, aproveita que você está aí, conversa com ele, traga ainda mais materiais para a gente aqui no SCC Esporte sobre essa associação, sobre tudo isso, porque a gente tem que, sim, muito falar sobre situações como essa. Obrigada, PC. Obrigada, seu Pezeta, e um grande beijo para vocês. E para a gente encerrar o nosso SCC Esporte de hoje, você sabe, acompanhou tudinho aqui na sexta-feira no nosso SCC SBT, o sorteio, né, da Copa do Mundo. Mas será que Carlo Ancelotti gostou do grupo da seleção brasileira? João Venturi estava lá, acompanhou tudo e traz os detalhes para a gente. A capital americana amanheceu sob muita neve com 2 graus negativos, mas imersa no clima de Copa do Mundo. O sorteio dos grupos no John Kennedy Center reuniu autoridades, dirigentes e convidados de mais de 40 países. Antes do início do evento, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou com exclusividade ao SBT e afirmou que a edição de 2026 tem tudo para ser a maior Copa da história. Enquanto isso, nos estúdios do SBT, a transmissão contou com a estreia de Galvão Bueno. Então, senhoras e senhores, recebam com muito carinho aqui no SBT, com muito respeito e com saudade, estava com saudade de trabalhar com ele. Galvão Bueno! Galvão Bueno! Ah, meu garoto. Aqui nos Estados Unidos, um dos momentos mais simbólicos da cerimônia veio das mãos da própria FIFA. Trump recebeu o recém-criado Troféu da Paz, uma homenagem da entidade que busca reforçar o assunto no Mundial do ano que vem. O evento contou com shows variados, com nomes como Andrea Bocelli, Robbie Williams e Lauryn Hill. Coube aos presidentes Trump e Claudia Sheinbaum, do México, e ao primeiro-ministro Mark Carney, do Canadá, sortearem os grupos das suas respectivas seleções. Os astros de esportes americanos, Wayne Gretzky, do hóquei sobre gelo, Aaron Judge, do beisebol, Shaquille O'Neal, do basquetebol e Tom Brady, do futebol americano, foram incumbidos de sortear os grupos. E coube justamente a Tom Brady, ex-marido da modelo Gisele Bündchen, pegar a primeira bolinha. Brasil! É isso? Cara. Brasil na cabeça. E cabeça de chave do grupo C, que conta também com Marrocos, Haiti e Escócia. Os 12 grupos da Copa de 2026 foram definidos assim. No grupo A, México, África do Sul, Coreia do Sul e o vencedor da repescagem entre Dinamarca, Macedônia do Norte, República Tcheca e Irlanda. No grupo B estão o Canadá, o vencedor da repescagem entre País de Gales, Itália, Bósnia e Irlanda do Norte, além de Catar e Suíça. No grupo D ficaram Estados Unidos, Paraguai, Austrália e o vencedor da repescagem entre Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo. O grupo E tem Alemanha, o estreante Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Holanda, Japão, o vencedor da repescagem entre Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia e também a Tunísia estão no grupo F. O grupo G está formado por Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia.
No grupo H, foram sorteados Espanha, outro estreante, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. O grupo I tem França, Senegal, o vencedor da repescagem entre Iraque, Bolívia ou Suriname e a Noruega. No grupo J estão a atual campeã Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. Portugal, o vencedor da repescagem entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledônia, Uzbequistão e Colômbia. E, finalmente, o grupo L com Inglaterra, Croácia, Panamá e Gana. Tetracampeão com a seleção, Bebeto lembrou que 2 dos aniversários do ano que vem já estiveram no caminho do Brasil em uma Copa do Mundo. Em 98, enfrentamos a Escócia, que foi o primeiro jogo, ganhamos 2-1. E Marrocos também, ganhamos 3-0. Quase repetiu, né? Faltou a Noruega e o Haiti. Faltou a Noruega, Em entrevista, a repórter Gabi Martins, da N Sports, parceira do SBT na transmissão da Copa, o Walid Regragui, técnico do Marrocos, 4ª colocado no Mundial do Catar, disse que é uma honra, já que o Brasil é um exemplo de país ganhador no futebol. O Brasil é um exemplo para nosso país. O presidente da CBF disse que o local onde a seleção vai se concentrar aqui nos Estados Unidos já está praticamente definido e que a comissão técnica vai dar a palavra final. Então, eles têm 100% de autonomia para definir o melhor para o grupo, então a gente espera que logo a gente esteja definindo isso. Para o técnico Carlo Ancelotti, o grupo do Brasil é difícil. Difícil, creio, duas equipes, sobretudo o Marrocos. Marrocos é uma equipe sólida, ainda mais em uma Copa do Mundo. Eles estão fazendo bons jogos. A Escócia também é muito forte e temos que preparar bem o jogo e saber a qualidade do rival, disse Ancelotti. O técnico da seleção também falou que até março do ano que vem deve estar com o grupo definido, mas que tudo vai depender de quem pode melhorar ou piorar e das lesões que possam acontecer até lá. Lembrando que a convocação final da seleção deve acontecer em maio. Até lá, o Brasil joga pelo menos mais 2 amistosos, contra a França e Croácia nos Estados Unidos. E claro, a Copa do Mundo você vai acompanhar aqui no SBT. Aqui na tela do SCC SBT, e a seleção já tem sua estreia. Será diante dos marroquinos no dia 13 de junho, num sábado, em Nova Jersey. O duelo contra o Haiti será no dia 19, numa sexta-feira, na Filadélfia. E o confronto com a Escócia no dia 24, uma quarta-feira, em Miami. As partidas acontecem entre as 7 e 10 horas da noite. Ansiosa para ver a seleção em campo. O SC Esportes de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã a gente volta com muito mais. Agora, Zanotto e Maria Esther seguem na sua companhia aqui no SCC Meio Dia. Até amanhã. Até amanhã, Angélica. Essa última informação que você deu dos horários, né, dos Jogos do Brasil, frustrou muitas pessoas, né, que ficam esperando a Copa do Mundo, quando cai no horário comercial para ter aquela folguinha para acompanhar o Jogo do Brasil. Dessa vez será durante a noite, né, nessa fase, então, inicial da Copa do Mundo. E a temporada mal começou, mas já tivemos novamente um assunto que sempre exige a fiscalização aqui de Florianópolis, os ambulantes nas praias. Essa imagem que você está vendo foi na praia de Canasvieiras, norte da ilha. Durante o tempo que a prefeitura estava fazendo a fiscalização nesse fim de semana, nós vimos ali na imagem que um dos ambulantes, pelo menos, colocou o carrinho com tudo na água para tentar fugir, né? Essa operação é coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, com o apoio do pessoal da Polícia Militar. Durante a ação, foram identificados e apreendidos 8 carrinhos em comércios de ambulantes, né? O pessoal da Guarda em cima nessa fiscalização para coibir essa situação irregular, além dos equipamentos utilizados para a venda dos produtos, como óculos e principalmente artigos de praia. Segundo a Prefeitura, a medida tem como objetivo garantir a ordem pública e proteger os ambulantes, esses sim que estão devidamente regularizados, credenciados. As autoridades informaram que os procedimentos administrativos serão instaurados a partir de todo o material que foi recolhido e as operações de fiscalização serão mantidas de forma intensa ao longo de todo o verão. E a gente vai trazer aí nas próximas edições também mais informações, né, para facilitar a identificação, né, para quando você estiver na praia, você ter essa certeza de quem é um ambulante que está devidamente credenciado e quem são essas pessoas que estão em situação irregular.
E termina hoje o prazo para quem quiser se inscrever no programa de agentes comunitários de segurança em Florianópolis, que vão justamente atuar em fiscalizações como essa. São cerca de 100 vagas para voluntários atuar nessa temporada 2025-26. A Sofia Gonzalez chega com a gente agora e traz mais detalhes, então, desse prazo para as pessoas que querem trabalhar como voluntários junto com as forças de segurança da Prefeitura da capital. Ô, Sofia, uma ótima tarde já para você. Informação ao vivo é contigo. Boa tarde, Zanotto. Novamente para você, para Maria, para quem nos acompanha por aqui. Pois é, o prazo termina hoje às 6 horas da tarde. São as últimas horas aí para se inscrever. Então, nessas 100 vagas voluntárias temporárias disponibilizadas aí pelo edital da Prefeitura para atuar como agente comunitário auxiliando as forças de segurança aqui da cidade. Quem pode se inscrever, né, para a gente retomar um pouquinho? São pessoas com mais de 18 anos, sem antecedentes criminais, em boas condições físicas e psicológicas. As inscrições, então, podem ser feitas pela internet, por um link que está disponível lá no nosso portal SCC10. Entrando lá e pesquisando por agente comunitário, vai ter a matéria completa e tem também o link para realizar essa inscrição. E quais são as funções desses voluntários, né? Apoio no atendimento da central de operações, também prevenção e orientação em eventos públicos, apoio administrativo, participação em ações comunitárias e atividades de capacitação. As escalas vão ser definidas de acordo com a Secretaria de Segurança, conforme também a disponibilidade informada pelo voluntário que se cadastra. E esse termo de adesão, né, vale até dia 5 de maio de 2026 e existe a possibilidade de que ele seja prorrogado. Falando agora em relação aos valores e os benefícios, né, o programa prevê o ressarcimento de despesas que varia, né, de R$ 125 por um turno de 6 horas e R$ 250 por um turno de 12 horas. Além disso, as pessoas que forem selecionadas, aí, que se inscreverem e forem selecionadas, vão participar de um curso de formação com a Guarda Municipal aqui de Florianópolis. Então tá aí uma oportunidade, né, para quem tiver disponibilidade aí no verão, que quiser ganhar um dinheirinho extra e também ajudar a comunidade, essa possibilidade dos agentes comunitários voluntários e inscrições até hoje às 6 horas da tarde, Zanotto. Bem, obrigado, Gonzalez, pelas suas informações. A gente vai trazer agora um assunto lá da região do Litoral Norte, quando os bandidos utilizam a tecnologia a favor do crime, né? Traz a imagem, por gentileza, para a gente mostrar esse tal de equipamento. Não sei se você que está acompanhando o nosso SCC Meio-Dia já ouviu falar do tal do Chapolin. Não é o grande personagem do Roberto Bolanhos, mas sim justamente uma das frases, né, que o Chapolin dizia o seguinte: não contavam com a minha astúcia. E por isso que batizaram esse equipamento de Chapolin. É aquele momento que você sai do seu carro e você trava automaticamente as portas, mas esse equipamento inibe essa ação. Essa imagem que nós estamos vendo foi de um caso que aconteceu em Balneário Camboriú, que a vítima chega com seu carro, vai até a farmácia e acionou. Acionou? Não acionou, porque o carro que estava ao lado, esse Volkswagen Voyage, era o carro ocupado por esses dois criminosos que estavam justamente utilizando esse dispositivo, né? É conhecido popularmente como Chapolin. E o que eles fazem? Na cena a gente consegue ver que eles saem do local, mas depois eles retornam com o carro ainda aberto, porque a proprietária não imaginou que estava ali ao lado desses bandidos, para furtar uma bolsa, né? Os pertences que estavam dentro do veículo. Nós vamos ao vivo com a Cris Pinheiro, porque ela vai trazer mais detalhes para a gente, de que maneira terminou essa ação criminosa. Esse é o bandido, estão vendo? Esse é o criminoso que estava dentro do outro carro, é o momento que ele retorna, abre facilmente a porta que não estava travada e foge com os pertences. Mas a polícia foi atrás, né, Cris? Você tem mais detalhes para a gente de como terminou essa ação criminosa com o uso desse equipamento. Cris Pinheiro, a informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto. Então, um super alerta, né? Essas imagens até a gente agradece, foram cedidas pela Polícia Militar de Balneário Camboriú e são das câmeras de segurança desse estabelecimento que essa vítima, essa senhora, entrou. Esse carro, como você falou, nesse carro estavam 2 suspeitos, 2 homens. Assim que ela saiu, entrou no estabelecimento, o carro, a gente percebe, deu a marcha ré, e o suspeito apareceu em volta do carro e com facilidade conseguiu abrir o carro dela e levou a bolsa. Mas de posse dessas informações, dessas imagens das câmeras de segurança, a Polícia Militar sim conseguiu identificar o carro,
desses suspeitos, conseguiu abordá-los e também prendê-los. Esse dispositivo, como você falou, o Chapolin, ele é usado para não permitir que você trave o seu carro. E foi o que aconteceu, infelizmente, com essa vítima. Vamos ouvir o que nos falou a soldado Daniele sobre essa ação. Acompanhe. O eletrônico impede que você trave o seu veículo. Qualquer botão que ele aperte aqui, você não vai conseguir travar o seu veículo. Ele faz o sinal, mas não trava. Também foi encontrado um dispositivo eletrônico de longa distância, que é usado dentro de outro veículo. Dessa forma, quando você for travar o seu veículo, certifique que todas as portas estão travadas. O indivíduo não conseguirá lograr êxito na conduta criminosa. Você percebeu, né, Zanotto, que eles são cada vez mais ousados. A soldado até comentou ali que a Polícia Militar encontrou um outro equipamento que ainda dá para fazer esse travamento mais de longe do veículo, né, que eles estão de olho aí da vítima. Então, a orientação é claro para você, quando travar, confirmar se realmente o seu carro está travado, porque os suspeitos aí, os bandidos estão de olho nos nossos carros, viu? Eles foram presos, como eu te falei, e foram encaminhados para a delegacia de polícia para procedimentos cabíveis. Volto contigo. Que não é espanto para nenhuma pessoa se vier depois da atualização, né, o Cris Pinheiro, que já devem estar em liberdade, porque nesse caso, como é o chamado furto simples, né, não é nem um assalto, não é nem um emprego de violência, é bem provável que chegando numa audiência de custódia, ganhem o direito à liberdade para responder, então, soltos na rua quando voltam à prática desse crime. Mas aí fica a orientação ali que a Cris passou, né? Acionou o alarmezinho, vai lá, dá uma conferida, ver se o carro está trancado realmente. Maria Esther, vamos falar agora dos doutores. Não é qualquer doutor, não. Não é. Hein? Doutores do quê? Os doutores risonhos, que prepararam uma programação especial de Natal em Chapecó. A companhia vai realizar apresentações gratuitas, acessíveis. Vamos chamar o Bastos? Vamos lá, vamos ver se ele tem alguém junto com ele também, nesses doutores risonhos. E contar pra gente, né, Bastos, toda essa estrutura montada para trazer alegria da turma. Ô, Bastos, a informação ao vivo é contigo. É isso mesmo, Zanotto, Maria Esther, doutores risonhos, viu? São muito conhecidos aqui na região oeste porque eles são aqueles palhaços que levam um pouco de alegria, principalmente nos hospitais, seja o Hospital Regional do Oeste, o Hospital da Criança, e eles estão realizando hoje e amanhã 3 apresentações aqui no auditório ES da UNOESC em Chapecó. Eu vou pedir para o Andrés mostrar, o pessoal está preparando aqui o palco, porque vai ter o espetáculo Noel em Crise, viu? Uma aventura natalina. 3 sessões, daqui a pouco às 2 horas da tarde, amanhã também às 2 e às 7h30 da noite. A entrada é de graça, a classificação é livre para o público em geral e olha, vai ter acessibilidade em Libras por aqui também, viu? Eu vou conversar agora com a palhaça Barrica, que está por aqui. Ela já está se preparando, né, Palhaça Barrica também é muito conhecida dos doutores risonhos também. Falar um pouquinho primeiro da expectativa, como que o pessoal está se preparando para as apresentações hoje. Boa tarde, querida. Ai, boa tarde, meu querido. Boa tarde, Zanotto, meu lindo. Eu adoro, eu acho ele tão gato, sabe? Tá, mas eu tenho que falar o assunto, né? Nossa expectativa é ótima, né? Nós temos convidados especiais aqui da nossa cidade, a Devolsky, Ask e toda a nossa comunidade que vai vir aqui assistir esse espetáculo, né? Eu acho que vai caber todo o Chapecó aqui, não sei, tem uns 300 lugares. Eu acho que é para que juntar apertando bem dá, né? E é legal porque tem toda a parte de acessibilidade e inclusão também, né, Palhaça Barrica? Queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre isso e a importância disso também. Claro, querido, porque, olha, nós trabalhamos lá no hospital, né? Nós fazemos o projeto no hospital, mas nós também temos a responsabilidade de tornar esse nosso trabalho acessível às outras pessoas, né? Então, a gente vai ter intérprete de Libras, a gente tem uma exposição de fotos com audiodescrição em braille, né? Com a descrição em braille, e também a gente fez uma assessoria com a Devolsky para ter audiodescrição durante a nossa apresentação. Então, é uma coisa muito bem pensada, né? Então, a gente vai receber eles com muito carinho, com brinquedos, com coisa, tudo assim, 3D para eles, tudo também, né? Vai ser ótimo, né? Era o que eu ia te perguntar, qual é o nome do espetáculo mesmo e o que o pessoal vai poder conferir aqui? Certo. O nome do espetáculo é Noel em Crise, uma aventura natalina. Olha, gente, se não fosse nós, eu e minhas colegas, que nascemos do Duende, né? O Papai Noel deixou tudo nas nossas mãos, a gente tava assim, ó, vendo que o Natal não ia dar, Felipe. Nós tava pensando assim, acho que não vai sair, mas a gente pegou firme e agora vai sair, tem que vir aqui para ver como é que vai funcionar, né?
Vou pedir para tu fazer o convite para o público que estiver acompanhando, moradores de Chapecó, região também, hoje e amanhã. Hoje e amanhã, pessoal, aqui de Chapecó, região oeste, lá de Florianópolis, é só pegar um avião, 45 minutos, tá aqui, né, pessoal? Para assistir o nosso espetáculo Noel em Crise, uma aventura natalina do Doutores Risonhos, que além de espetáculo, faz cortejo natalino nos hospitais. Esse nosso projeto é viabilizado pelo Ministério da Cultura, a Lei Rouanet, né, que eu preciso falar, né, querido, porque acho que é muito importante isso daí, né, que eu tinha que dizer, né? Agora eu vou encerrar esse ao vivo aqui. Tu falou um negócio ali no começo, Sim, o quê? que tu mandou uma mensagem pro Zanotto ali, que tu gosta do Zanotto. Eu vou pedir pra tu falar, ele tá te assistindo lá, tá acompanhando, tá no estúdio lá. Manda teu recado pra ele, então, tu gosta dele, tu acompanha o trabalho dele, é isso, Barrica? Adoro o Zanotto, achei ele coisa mais querida. Ô, Zanotto, querido, eu sou ajudante do Papai Noel e trouxe um presente pra ti, tá, querido? Pera lá, ó. Eu vou mandar pra você, tá? O Felipe vai levar. É uma motinho! Vai passar o Natal com uma motinho. Tu manda pra ele, Felipe? Mando. Certo. Um Feliz Natal pra vocês e venham assistir o nosso espetáculo, tá? Mua! Gato. Thaís Zanotto, o que foi? Gato, esse Zanotto. Thaís Zanotto, com esse Feliz Natal aí pra ti, eu vou dizer o quê, hein? Devolvo pra vocês aí no estúdio. Beijo, querida. Que simpatia. Já tenho o capacete, tá? Tenho 2 até. Vem com a botinha, depois a gente sai dar uma voltinha, então. Convite desse, hein? Adorei, mas eu fiquei com ciúme. Eu também quero uma motinho dessa. Gostei desse presente aí, viu, Bastos? Que simpatia. Doutores Risonhos, então. Valeu, querida. Salvando o Natal. Imagina, gente, perder uma apresentação dessa, né? Essa palhinha já foi demais aqui. Olha lá, ó, tirando presente. Muito legal. Zanotto, vamos seguir por aqui? Falar de Balneário Camboriú, né, Maristério? É uma cidade conhecida no mundo inteiro, até chamada Dubai brasileira, pela sua modernidade, pelo seu desenvolvimento urbano e pelas belezas naturais, né? Exatamente. Mas assim como outros tantos lugares, esse município também precisa lidar com pessoas em situação de rua. Na reportagem de hoje, vocês vão ver o trabalho que acontece na cidade, lá no dia a dia, de que maneira eles garantem a dignidade a quem busca uma nova chance. Isso quando a vulnerabilidade, né, se acumula, voltando aí àquela situação que envolve um trabalho coletivo, de muito esforço de todos, para dar a essas pessoas uma nova oportunidade. Vejam só. A vida do Lucas se resumia a rua e drogas. O vício era sustentado pelo dinheiro que conseguia com a coleta de recicláveis. Comida ele encontrava no lixo. Porque uno estando na rua, uno termina estando sozinho e também se aísla del mundo. Então uno não fala com ninguém. E isso também a la persona llega un momento que va desgastando la mente. Porque uno al no relacionarse con las personas, llega un punto en el que la persona termina isolándose sozinha. Y tu vida termina siendo sozinha. Mas o Lucas não foi abandonado. A assistência social de Balneário Camboriú acolheu ele, que hoje está assim, livre das drogas e pronto para seguir em frente. Eu quero voltar para meu país, quero voltar a estar com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos e poder começar a disfrutá-los com uma vida sana, lejos da substância, lejos de todo aquilo que a mim me generou terminar onde terminei. Pessoas em situação de rua continuam pessoas, cada uma com as próprias características e histórias. Mas uma coisa muitas têm em comum: a quebra de relações afetivas como porta de entrada para uma série de vulnerabilidades. A exemplo do argentino Lucas, o paulista Flávio também precisou de ajuda para se recuperar. Eu jogava cada vez mais, achava que ganhava, sempre ganhava, só que no fim ele foi só me afundando. Aí o que acontece? Foi até o momento que eu perdi meu emprego, perdi minha esposa. Aí quando eu fui ver, já não tinha mais telefone, aí eu fui ver, já estava na rua praticamente. Aí dali na rua já sabe como que é, né? Diante de tantas coisas ruins, o Flávio se deu conta dos problemas, aceitou ajuda e a Prefeitura de Balneário Camboriú agiu rápido. Eles param, conversam com a gente, procuram saber se você quer se tratar ou não, te dão uma oportunidade, entendeu? Pergunta para você, conversam com você, entendeu? Falam se você quer mesmo ser tratado, que tem uma casa de apoio, que pode te tratar, sua saúde, né, cara? Aí
é isso aí mesmo. É tratar de forma humana. Aqui em Balneário, nós não expulsamos ninguém, nós não desrespeitamos ninguém, não maltratamos ninguém, não tratamos ninguém com crueldade, com violência. Pelo contrário, todos são bem-vindos. Mas se quer estar em Balneário Camboriú na rua, não. Vai trabalhar, vai procurar uma oportunidade, porque nós estamos dando essa oportunidade. Os números variam ao longo do ano, mas em média, Balneário Camboriú tem cerca de 140 pessoas em situação de rua. Os serviços oferecidos a elas variam e vão desde casas de passagem até internações involuntárias. As equipes envolvidas são multidisciplinares e, por vezes, fazem o papel de família dos acolhidos. Aquele suporte, um incentivo para não deixá-las desistir. Então, às vezes, tu chega a demorar até 40 minutos numa conversa e para conseguir, ele diz assim, não, amanhã eu vou. Às vezes, tu perde 40 minutos e ele não vai contigo. Mas o outro dia, quando chega lá, de novo, a gente tem que estar sempre. Vai lá e ele, de repente, ele diz assim, hoje eu vou. E ele começa a ver e aí a gente começa que ele tem que criar o vínculo. As pessoas, elas estão carentes de ser ouvidas. E quem está morando na rua, muitas vezes está carente de sentir essa atenção. Então, nós estamos agindo com firmeza, de forma responsável, de forma humana, seguindo a lei. E ninguém aqui está expulsando. Mas, repito, ninguém encontra dignidade morando na rua. Além de iniciativas relacionadas à assistência social e saúde, os cursos profissionalizantes oferecidos pela Prefeitura de Balneário Camboriú são fundamentais para os acolhidos retomarem a própria independência. Eu quero que elas retornem para Balneário Camboriú para que elas possam produzir, ocupar a sua cabeça, serem pertencentes ao crescimento da cidade. Caso elas queiram retornar para suas residências, nós iremos também fazer esse acompanhamento. Mas eu gostaria muito que essas pessoas depois pudessem retornar, falando de toda a recuperação, de toda a oportunidade que elas tiveram, para que naquele momento que viraram a chave, pudessem retornar para Balneário Camboriú, olhar tudo que elas passaram na rua e falar, venci, a cidade me ajudou. Eu estou muito bem, só tenho a agradecer mesmo pelo apoio de todos da casa, entendeu? Que é um lugar muito bom. Bom demais ali, onde você aprende muita coisa, disciplinas, que ali na rua não tinha isso, entendeu? Muitas coisas você aprende ali dentro. E agradecer a Deus sempre, né? Por exemplo, en mi caso, que yo estoy en La Limera, es un lugar donde uno se siente acompañado, se siente cuidado, se siente que es una familia, porque uno termina teniendo una familia en ese lugar. E essa é a mensagem que a gente tem visto, né? Não somente em Balneário Camboriú, em Florianópolis, nas grandes cidades, de não incentivar a esmola, e sim dar oportunidade, deixar que as entidades façam esse trabalho social, porque a esmola pode resolver naquele instante só, né? Mas é muito longe de dar uma oportunidade, dar uma dignidade a essa pessoa que está pedindo na rua. Seguimos, daqui a pouco eu te traz mais informações de uma grande apreensão feita pela Polícia Rodoviária Federal. Gente, esse material que foi apreendido não estava na temperatura ideal, a carne estava descongelada e iria para o mercado em São José quando a fiscalização bateu. Qual a quantidade? O que tinha de irregular em toda essa situação? A gente traz a informação completa na sequência do SCC Meio-Dia. Agora estão faltando 10 minutinhos para 1 da tarde. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia com informações do que acontece agora no centro da capital. A gente acaba de receber a imagem do Pista Limpa de uma situação de curto, né? Traz aí o vídeo, por gentileza, porque é ali a esquina da rua Anita Garibaldi com a rua Ilhéus, no centro de Florianópolis. E vejam só, gente, é uma carga elétrica ali em curto, né? É o sargento Jorge que acabou de fazer este registro e mandou para a gente. A Guarda Municipal já foi acionada, assim como as equipes da Celesc, e dá a impressão que está pegando fogo, né? Estão vendo ali em cima, ó? Mas é um curto-circuito ocorrendo agora, repito, centro de Florianópolis, rua Ilhéus com Anita Garibaldi. Quem estiver na região, é bem provável que nesse instante já o trânsito tenha sido interrompido, né? Trancado para garantir a segurança de todos.
E hoje nós tivemos lá na Serra da 116, Serra do quilômetro 314 ali, um acidente envolvendo uma carreta que tombou ao fazer uma curva onde acontece com frequência esse tipo de ocorrência, uma curva bastante fechada, e apesar da imagem que a gente está vendo do veículo completamente destruído, a informação lá do Jatir, né, do Notícia do Ato, que esteve no local e cedeu essa imagem para a gente, que o motorista foi socorrido, ainda com ferimentos, encaminhado ao hospital. A serra ali, então, do Panelaço, que eles chamam ali, né, no quilômetro 314, ficou interditada por volta das 10 horas da manhã, até que as equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal liberassem o trecho, retirando essa carreta tombada lá em Capão Alto, Serra Catarinense, acidente nessa manhã de segunda-feira. E nós tivemos também, informações que vêm da Polícia Rodoviária Federal, uma carga de carne que estava numa temperatura longe do ideal para a conservação. Esse material a gente viu ali até nessa fiscalização, né, nesse termômetro, que a temperatura estava variando de 12 até 18 graus, quando o ideal para uma carne ser transportada, ela precisa estar congelada, né, no máximo 5 graus. E o que chama a atenção é essa quantidade toda dessa fiscalização da Vigilância Sanitária, que aconteceu ainda na última sexta-feira à tarde aqui em Palhoça, na Grande Florianópolis, é o seguinte, que esse material estaria indo para um supermercado em São José. Então, vejam só, sendo transportada dessa maneira, já totalmente descongelada, e sendo levada ao mercado, e depois vai lá o consumidor e compra, não tem nem ideia de como que esse material chegou, né? Como foi feito o transporte, porque não é um caminhão frigorífico, não é um caminhão equipado devidamente para o transporte, é um caminhão qualquer e não tinha nem gelo, né? Então, é um consumo impróprio, por isso que o material foi apreendido e vai ser destruído. Não tem nem como doar, destinar uma carga como essa, porque a questão sanitária já se foi, né? Quando não há nenhuma refrigeração, fiscalização, portanto, que aconteceu na BR-101 da Polícia Rodoviária Federal. Vamos atualizar as informações importantíssimas dessa semana da previsão do tempo com a Maria Esther. A semana está começando com sol, nuvens e calor em Santa Catarina, mas a partir da tarde nós temos previsão de pancadas de chuva e temporais isolados com granizo, especialmente no extremo oeste até a região dos Planaltos, essa parte aqui do nosso mapa, viu? Pega também litoral sul catarinense, a gente já tem até registro de chuva em algumas cidades lá do Grande Oeste. Isso devido a um sistema de baixa pressão que está atuando no sul do Brasil. E aí, gente, para cá, para o nosso litoral e áreas próximas, essa chuva deve chegar já mais para a madrugada, finzinho do dia. Então, ainda deve chegar, porém, bem mais tarde. Olha só como ficam as temperaturas nesse comecinho de semana. 32 graus de máxima, extremo oeste e oeste catarinense. Meio oeste tem 31 de máxima nos termômetros. Região serrana também esquenta bastante hoje, 29 graus de máxima por lá. Planalto Norte tem 33. Vale do Itajaí, 32, norte do estado, Grande Floripa, com 28 nos termômetros, e sul do estado, a máxima é de 30 graus. Agora, atenção, porque amanhã a gente tem um alerta em função do ciclone extratropical que está atuando no Rio Grande do Sul e tem influência também aqui no nosso estado, em Santa Catarina. Já trouxemos essa informação hoje mais cedo, com uma entrada ao vivo direto da Defesa Civil. Então, amanhã a gente deve ter uma chuva persistente, intensa, na maioria das regiões catarinenses, especialmente aqui nas áreas litorâneas. E essa chuva de amanhã, ela pode vir acompanhada de raios, vendavais, granizo. Os ventos, eles são do quadrante nordeste e também se intensificam ao longo do dia, aqui na nossa costa principalmente, com rajadas de até 90 km por hora, com valores maiores ainda entre a Grande Florianópolis e o litoral sul do nosso estado. Portanto, atenção, pessoal, o risco é alto para alagamentos, enxurradas, destelhamentos, quedas de galhos e árvores e danos na rede elétrica. As temperaturas, claro, não são o destaque de amanhã, mas a gente vai trazer para vocês que não sobem tanto por conta da cobertura de nuvens e a chuva também. Então hoje, Chapecó, que a gente mostrou que pode chegar a 32, 33 graus, amanhã a máxima é de 25. Joinville tem 24 de máxima nos termômetros, Blumenau também,
Floripa, capital, máxima de 22 amanhã, assim como Criciúma, Lages não deve passar de 20 graus amanhã. Então, resumindo para vocês, esse ciclone que vai passar por aqui, vai ter influência aqui no nosso estado, amanhã traz muita chuva para Santa Catarina. Na quarta-feira começa a dar uma limpada, ainda um pouco de instabilidade, mas o alerta vai para os ventos fortes de até 100 km por hora em Santa Catarina. Pessoal, em Criciúma acontece hoje a abertura do Natal do Centenário, com uma programação, Zanotto, que é para toda a família, do jeito que a gente gosta, né? Na programação para o público todo, no centro da cidade. A gente vai para lá, para o Calçadão agora, e a Manuela vai trazer mais informações para a gente, mais detalhes do ponto exato, né, Maristério? Onde vai ser a concentração, como é que estão os preparativos, esse momento tão especial que vive Criciúma, né? Com toda a programação do Centenário, para fechar bem o 2025, a programação de Natal. Conta pra gente aí, Manu, onde você está, querida? Qual é a praça, então, que o pessoal vai se concentrar para poder aproveitar essa época mais linda do ano, o Natal chegando a Criciúma? Exatamente, Zanotto. Boa tarde mais uma vez. Estou aqui no centro da cidade, no coração de Criciúma, bem aqui no Calçadão, em frente à Casa da Cultura, onde o pessoal já está fazendo os últimos preparativos ali do palco, porque logo mais às 8 horas da noite começam as apresentações do Natal do Centenário. Então, vai ter um desfile, aquele desfile bonito de Natal, tradicional, que já tem aqui na cidade. Eles vão sair da Rua Coronel Pedro Benedetti, que é essa que a gente está mostrando agora, vai vir aqui em direção à praça e aí a festa está garantida. Lembrando, tá, gente, que hoje também começa o horário estendido de Natal. Então, hoje as lojas já ficam abertas até às 8 horas da noite. Então, aqui, ó, tem os carrinhos aqui para a criançada, tem uma programação para a família inteira, tá? A gente já estava em clima de Natal aqui na praça, mas hoje, oficialmente, começa, então. Vou andar um pouquinho para a gente mostrar, então, um pouquinho o que vai ter aqui. Tem brinquedos, vai ter apresentação, música, como a gente está vendo ali que o pessoal já está montando. E para falar com a gente, vou conversar aqui mais uma vez com a Cris, que já é parceira aqui nossa, né, Cris? Boa tarde. A Cris, que já conversou com a gente sobre as apresentações dos corais e hoje, então, tem essa apresentação abrindo oficialmente o Natal aqui na cidade. Isso, boa tarde a todos. Hoje a gente abre oficialmente, né, todas as comemorações aí do Natal, um Natal em alusão ao centenário de emancipação político-administrativa de Criciúma. O nosso prefeito pediu para que a gente comemorasse esse Natal junto com as pessoas, junto com as famílias, a importância da família. Por isso a gente colocou bastante brinquedos aqui, todos gratuitos, Emanuela, tá? Tem roda gigante, carrinho de choque, tem carrinho. E esses brinquedos, eles ficarão até dia 24 de dezembro, então convidamos todas as famílias criciumenses para virem até a praça e prestigiar isso, além dos desfiles, Emanuel. Dos desfiles, né? Eu ia falar, as meninas estão ali fazendo a apresentação, elas são uma parte, né, gente, do grupo inteiro que vai estar aqui à noite, vai ser muita gente, vai ser muito bonito. Então elas já estão ali dando uma palhinha pra gente, ali atrás a gente tá vendo a roda gigante, então é de graça, tá? Quem quer trazer os filhos, aí a família já se programa, porque vai ter muita gente por aqui. Sim, é tudo gratuito. Falar um pouquinho dos desfiles. Hoje, a partir das 20 horas, inicia-se o desfile lá na Rua Pedro Benedetti, até aqui no centro, né? Então, um desfile muito bonito, um desfile onde os protagonistas, as crianças do município de Criciúma, que farão parte desse desfile. Amanhã, o desfile será na Santa Luzia, no dia 10, no bairro São Luís, até o Parque da Prefeitura, no dia 11, na Quarta Linha, no dia 12, no Rio Maina, no dia 13, a gente retorna ao centro, e daí o desfile vai ser no sábado de manhã, às 10 horas da manhã, no dia 15, na segunda-feira, o desfile na Próspera, e no dia 16, a gente encerra lá no bairro Pinheirinho os desfiles. Mas durante a continuidade até o dia 24, muitas atrações aqui na Praça Nereu Ramos. Opa, então vocês ouviram aí a Cris falar, né? Hoje é aqui no centro de Criciúma, mas vai ter essas apresentações também em outros bairros, porque daí tem o comércio de outros bairros aqui em Criciúma também. Vai passar por outras partes para que todo mundo consiga prestigiar e acompanhar. E a gente reforça. Obrigada, Cris, mais uma vez pelas informações. Muito e fica obrigada. Aí o convite, né, para o pessoal já vir aproveitar o clima de Natal, o comércio aberto até mais tarde. Essas apresentações, brinquedos aqui na praça, vai ter música, vai ter show, então tá todo mundo convidado para o Natal do Centenário hoje, a partir das 8 horas, aqui na Praça Nereu Ramos, no coração da cidade. Volto com vocês aí no estúdio. Programação super completa de Criciúma. Obrigada às meninas também aqui, ó, todas maquiadas, fantasiadas já, mostrando uma palhinha do que vem por aí nessa programação de Natal.
Mandar um abraço pro seu Martim, a família de Blumenau, da casa mais iluminada do Brasil, né? A Joyce, a filha, todo mundo, que a gente foi lá nesse fim de semana e a minha pequena Catarina teve a honra de acender as luzes da casa mais iluminada do Brasil. Ela foi com o dedinho 1 aninho, gente. Ela que acendeu, fez o acendimento das luzes, coisa mais linda, e disse que a criançada fica doida lá. Ai, como eles amam, né? E fica também o convite, né? Programação extensa lá de Blumenau. E tem a temporada de verão chegando ao litoral norte do estado de Santa Catarina. E qual a cidade que está lançando hoje, Maristela? São Francisco do Sul lança hoje à noite a programação da estação com eventos culturais, esportivos, turísticos. Luiz, conta pra gente os detalhes aqui, por favor, é contigo. Ah, minha querida Maria Estela, eu estava aqui vendo aqui no meu telefone aqui, ó, porque eu tenho um amigo lá que é uma audiência muito grande, o seu João, que mora lá em Ubatuba. Ele acabou de mandar mensagem aqui, falou: estou te esperando, porque a temporada de verão já começou em São Francisco do Sul, diversas atrações, e é sempre importante lembrar que São Francisco do Sul é a cidade mais azul do Brasil. Diversas premiações por conta das praias, da qualidade das praias. E vou te falar, só esse final de semana tiveram uns 3 amigos meus aqui. A Franciele aqui do comercial do SSBT, ela já estava na praia já curtindo, porque começou o verão. Falta pouquinho já para a galera estar de férias e curtindo no local mais azul, nas melhores praias de Santa Catarina, que fica ali em São Francisco do Sul. Então, convite feito. A partir de agora, a temporada de verão já se inicia nas praias de Ubatuba, Enseada, Praia Grande, e ali só tem coisa boa na querida São Francisco do Sul. Eu volto com vocês do estúdio. Obrigada, Luiz, pelas informações de São Chico, região do litoral norte, que nessa época do ano é muito movimentada. São Chico é uma delícia. Obrigada pelas informações. Valeu, Luiz. Obrigado, Maria. Obrigado pela sua companhia. Eu volto amanhã às 11. Na sequência, você continua agora muito bem informado na descontração do nosso A Tarde é Nossa. Valeu, Maria. Valeu, Zanotto. Bora com a gente.